uma frase da mulher mais incrível que passou na Terra recentemente, na minha opinião, Madre Teresa de Calcutá. E essa frase de Madre Teresa virou, não sei, um jeito de viver pra mim. Quando ela dizia assim, inclusive tá no livro Os Diferenciais das Pessoas de Sucesso: você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem a deixar melhor e mais feliz. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio de número 50. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas, e hoje nós temos uma pessoa muito especial. Ele é um dos mais renomados palestrantes do Brasil na área de vendas, liderança, motivação e atitude com foco em resultados. Suas palestras são 100% práticas, trazendo a realidade de quem vive no dia a dia os seus desafios. Seja bem-vindo, Eduardo Teva. Obrigado, Andriele. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês pelo convite, a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem nesse momento no Multiverso Podcast. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre os desafios desse mundo moderno, né, de vendas, de gestão de empresas, de tantas coisas que a gente precisa fazer hoje num mundo onde nunca o cenário teve tão competitivo e, na verdade, tão desafiador como está hoje em dia. Um prazer é nosso. Seja bem-vindo mais uma vez. Seja bem-vindo. Eduardo, teu sobrenome é uma grife, né? Quando se pensa em moda masculina de alto padrão, se lembra da Teva. Eu queria saber como é que houve essa virada de chave, como é que você saiu das empresas da família e partiu para esse lado de palestrar, de mentoria, de escrever livros. O DNA veio com a gente, né? O DNA veio do momento que comecei a trabalhar dentro do Teva, uma empresa da minha família. Meu pai representa a primeira geração da empresa, eu era a segunda geração da empresa, e naquele momento, quando eu comecei, dentro daquela ideia de sempre, vamos chamar de começar mais por baixo dentro da empresa, eu comecei já na área de vendas. E eu me apaixonei por vendas. Eu era completamente apaixonado por vendas, e naquela época eu era muito novinho, né? Eu tinha 17 anos. E todos os meus colegas ainda, né, colegas vendedores, eles tinham no mínimo o dobro da minha idade. Eu deixava crescer uns pelegos, assim, não era nem completo, né? Deixava crescer umas coisas para parecer um pouquinho mais velho, né? E eu disse, meu Deus, como é que eu vou competir com esses caras que têm 30, 40 anos, eu com essa cara de guri. Aliás, como é bom estar no podcast no Rio Grande do Sul, que dá para falar guri, né? Com certeza. Então já começa a rir de mim, guri, em tudo que é lugar. E aí eu disse assim, eu vou ter que fazer uma coisa, então eu vou fazer o que esses caras não fazem. Eu vou estudar técnica de vendas. Porque nenhum dos vendedores estudava técnica. Então eu comecei a ler e eu comecei a me destacar. Então, tem um caminho aí que a gente, quando estuda técnica de vendas, a gente vende mais. Então, dali virei gerente, depois virei supervisor, depois virei diretor comercial, depois virei CEO da empresa também. Foram praticamente 30 anos da minha vida ali dentro. Mas desde praticamente 1998, 2000, começou a acontecer uma coisa muito curiosa. O Teva, mesmo sendo uma rede de lojas masculinas, tinha 42 lojas, mais uma indústria, tinha 640 pessoas trabalhando comigo, é muita gente. E ali naquele momento o pessoal chegava para mim e dizia assim, Eduardo, o atendimento do Teva é tão legal, tu não quer treinar a nossa equipe de empresas que não eram concorrentes? Então, com muita saudade aqui, empresas como meu querido amigo Adelino Colombo, saudoso, e tantas outras pessoas, me chamavam para mim começar a treinar a equipe deles. E aí eu comecei a ver, disse, puxa vida, eu tenho uma capacidade, talvez, de ajudar essas empresas, né? Então começaram a me chamar de um lugar para outro para começar a treinar. E depois de um certo tempo, a gente já tínhamos ali praticamente 28 anos de varejo. O varejo é muito desgastante. Acho que todo mundo deve falar isso do seu trabalho. Jornalismo é desgastante, sem câmera é desgastante, né? Mas é desgastante no sentido do sábado, o dia inteiro, domingo até as 8 horas da noite. Se você não está trabalhando, tem um pessoal te demandando por telefone, etc. e tal. E apareceu uma oportunidade, e às vezes essas oportunidades não aparecem, muitas vezes que era de alguém comprar a empresa. Então apareceu um fundo de investimentos dispostos a comprar a empresa. Meu pai já estava praticamente afastado do negócio e eu tinha um outro sonho, eu queria virar um palestrante internacional, né? Eu digo sempre que é difícil para um gremista pronunciar essa palavra internacional. Então eu queria palestrar em todo mundo, né?
E naquele momento eu disse, olha, tá aí, a vida tá me mostrando um caminho, porque eu já estava dando palestras profissionalmente, mas agora, chegou 2008, eu disse assim, agora apareceu essa oportunidade, agora eu vou me dedicar a dar palestras. Mas eu com certeza, André, eu com certeza, Marcelo, eu jamais seria o cara que eu sou sem o DNA do Teva. Ali eu aprendi a vender, ali eu aprendi a treinar vendedores, então... jamais posso, né, negar todo um passado que foi muito bonito na minha vida, de muitas conquistas, né? O Teva virou uma referência, líder de mercado em 3 estados brasileiros, né? Uma marca que onde eu vou a gente é reconhecido, como você falou, né? Onde a gente está no Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina e Paraná. E hoje eu me dedico exclusivamente a palestras e a consultorias para empresas também, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, tudo nasceu no Teva, a minha paixão por vendas, a minha paixão por treinar vendedores, e com certeza dali também veio a inspiração do meu pai, né? Meu pai completou agora na semana passada, sei que podcast é atemporal, mas completou 92 anos, né? E meu pai era um treinador de vendedores. Então eu com 12, 13 anos, eu estava vendo meu pai treinar os vendedores do Teva, colocando as transparências, né? Não era slide, não era slide, né? Então eu estava ali com as transparências e botava ali e tirava, então... Com 12, 13 anos eu estava ali vendo meu pai ensinar os vendedores a venderem moda masculina. Então, é muito difícil, né? O fruto não cai longe do pé, aquela velha história, né? Então, ali virou a minha paixão e eu descobri que eu sabia fazer isso bem. E, graças a Deus, foi essa história que deu início a toda essa trajetória de vida. E uma outra herança que provavelmente vem da Teva é que tu tem um know-how de moda masculina, né? Tu até escreveste um livro sobre como se vestir bem, né? Exatamente. O meu primeiro livro não teve nada a ver com um dos negócios, chamava-se O Homem e a Moda, né? Por que isso? Porque a grande maioria dos homens não sabia se vestir bem. Na verdade, o que a gente via no dia a dia das lojas? Eram as mulheres comprando roupa para os homens. E quando entrava um casal, ela entrava na frente e dizia assim, eu queria ver uma roupa para ele. Né? Já sabia quem é que mandava na situação, né? Ele foi ali só para provar. Certo? Era ela que entendia de combinação de cores, ela que sabia o que era mais adequado. As mulheres sempre tiveram um senso estético mais forte que os homens. Não é sexismo nem nada, é a verdade. As mulheres têm uma visão mais para moda, para combinação. Tanto que, se você for num shopping hoje, devem ter, vou tentar chutar, 10 lojas de moda feminina para uma loja de moda masculina. Isso é verdade. Então, naquele momento também, de alguma maneira, eu queria ensinar as pessoas como se vestir um pouco melhor. Isso é outra coisa que não mudou, né? Claro, hoje a moda está muito mais descontraída. Se você parasse para pensar, e vamos voltar no universo, não de dezenas de anos atrás, mas de 15, 20 anos atrás, você não encontraria um homem elegante que não estivesse usando um terno, um traje, não usava mais gravata. Mas hoje o sportswear, que é o que a gente chama essa moda mais descontraída, esse tomou conta hoje e virou a realidade. Mas naquela época, saber orientar os homens que não sabiam se vestir era uma necessidade também. E Eduardo, tu sempre teve essa vontade de ser palestrante ou surgiu lá quando tu estava começando a vender? Porque tu tem o poder da oratória, né? Eu acho que na verdade existe uma tendência de nós, seres humanos, de se apaixonar por aquelas coisas que a gente faz bem. Né? Então você começa a ver, opa, leva jeito pra coisa. Né? Então eu acho que logo que eu comecei, eu via meu pai fazendo aquilo, né? E eu gostava muito daquilo, eu achava muito bonito, eu achava muito bacana. Né? Não sei se eu ainda tinha um pouco do efeito do mestre, né? Gostava muito daquilo. Mas eu tinha uma outra grande paixão na minha vida, eu tinha paixão por teatro. Eu era um cara completamente apaixonado por teatro. Então, desde o tempo da escola, eu estudei no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, um colégio bem tradicional. Eu fazia teatro na escola, era a área que eu mais gostava. Eu escrevia peças de teatro. Quando tinha as apresentações de teatro, nós não pegávamos uma peça pronta, né? Eu escrevia toda a peça. Então, de alguma maneira também, o teatro me ensinou a comunicação, a postura, né? A capacidade que você tem que ter hoje. Eu digo sempre assim, quando você vai assistir uma palestra hoje, qual é aquela palestra que arrebenta? Aquela palestra assim... Pá, é a palestra que você junta 3 coisas, na verdade. A parte técnica, a parte do bom humor e a parte da emoção. Quando você junta esses 3 fatores, né? Opa, foi interessante porque aprendi alguma coisa. Teve o humor porque a vida, se não tiver um pouco de alegria, de descontração, ninguém senta numa sala e fica 2 horas se não tiver um momento de descontração. E a emoção, porque às vezes eu acho que a gente vai deixando um pouquinho de lado nossa emoção, alguns dos nossos melhores sentimentos vão ficando mais aflorados. Então é comum na minha palestra, no final, as pessoas estarem chorando. Não é chorando porque, de alguma maneira, estão resgatando alguma coisa legal, porque a vida hoje é muito dura. A vida hoje é muito desafiadora. E eu digo que muitas vezes a gente está precisando fazer as pazes com a nossa melhor versão. A gente vai usando o que eu chamo da nossa versão toca-vida.
mas existe a nossa versão de excelência dentro de nós. Não é a melhor versão nossa como profissionais, mas como pai, como mãe, como companheiro, certo? Como amigo. Então, a palestra também procura resgatar isso, o melhor de cada pessoa, não apenas a parte técnica, mas o melhor de cada pessoa. Então, respondendo de uma forma longa, porque eu sou palestrante, né? Então, a tendência é que eu falo muito. Eu acho que eu me apaixonei por alguma coisa que eu fazia muito bem e eu gostava dessa capacidade de contar histórias para as pessoas, e isso foi o teatro. Então, aí sim, quando fiquei um pouquinho mais independente, já com meus 18 anos, aonde eu viajava, eu estava procurando assistir uma peça de teatro. Eu adorava ir para São Paulo, porque São Paulo é o paraíso dos teatros, né? Aqui, infelizmente, no Rio Grande do Sul, você comemora, você celebra quando vem uma peça de teatro, né? Sim. Você vai para São Paulo, Rio de Janeiro, você não sabe aonde ir de tantas peças. Então, eu passava 3 dias em São Paulo, eu via 5, 6 peças. Pegava, às vezes, das 19 horas e o segundo horário. Então, aquela paixão por teatro também me ajudou muito eu acho que a melhorar a minha capacidade de comunicação e transmitir ideias que realmente ajudassem as pessoas a melhorar. Isso também, inclusive, é uma ótima dica, né? Para quem está buscando ter uma melhor comunicação, né? E, André, isso é uma coisa importante dizer para as pessoas. O pessoal pergunta assim para mim, da onde vem esse teu dom? E eu pergunto, será que é dom ou é boa parte desenvolvido? Certo? Dom, quantas pessoas se comunicam bem, mas se você botar ela num palco, ela não se sente confiante? Você faz apresentações, você faz comercial. Você sabe que tem gente que vão brincar quando liga a luz vermelha, né, Marcelo? Né? Entra num... Então, acho que teve muito do teatro. Eu, com certeza, fiz no mínimo uns 5 cursos de oratória. Eu fiz o melhor treinamento que alguém pode fazer. Não é merchandising, é a verdade. Né? Se você está nos assistindo nesse momento, você quer fazer o melhor curso de desenvolvimento de pessoas e oratória juntos, faça Dale Carnegie. Se escreve Dale Carnegie, D-A-L-E, Carnegie, Carnegie. Cara, Dale Carnegie são 14 sessões que mudam a tua vida, te ensinam a comunicar, te ensinam a liderar, né? E acho que tudo isso foi desenvolvido, né? Eu acho que muitas pessoas às vezes dizem, eu não tenho dom. Ok, você não tem o dom. Vamos pegar um empresário que esteja nos assistindo nesse momento. Tem um empresário. E esse empresário, ele é competente, ele tem um produto maravilhoso, mas ele não é um bom comunicador. Ele, quando vai reunir a equipe dele, o negócio sai meio... Agora, tu vai perguntar para esse cara, e como é que você fez para melhorar? Ah, não fiz nada. Não, vai lá. Faz 1, 2, 3 cursos de oratória. Hoje tem cursos de oratória. O que são os melhores cursos de oratória hoje? São os que nos filmam. Porque aí você vê seus vícios, você vê onde você bota a mão, onde você não bota a mão, né? Você vê que daqui a pouco você está mais olhando para baixo do que olhando para as pessoas. Então, hoje, para o empresário, não acredita muito nessa história de dom, né? Eu não tenho dom em finanças. Mas eu, como empresário, não posso deixar de saber finanças. Vou estudar. Quer saber o que eu mais gosto de um PowerPoint ou uma planilha de Excel? 1000 vezes um PowerPoint. Agora, eu não posso administrar uma empresa se eu não sei usar um Excel. Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito à procura deste dom, certo? Entendendo que existem coisas que são necessárias, independente do que veio do nosso pacote como DNA. Com certeza. Aí, fazendo um link com essa questão de dom com vendas. Então, não existe um vendedor nato, a pessoa aprende a vender, tem técnicas, né? É isso que tu auxilia as pessoas a passar essa técnica, um script de venda, o que seria isso? Essa pergunta é maravilhosa, Marcelo. Vamos lá. Venda é uma virtude, não é um dom, certo? É uma virtude. Por que a gente dizia para alguém antes assim, essa pessoa nasceu para ser vendedora? Como é que a gente chamava antigamente de você nasceu para ser vendedora? Aquela pessoa que se comunicava bem, aquela pessoa falante, comunicativa. Olha só que curiosidade. As últimas pesquisas mostram uma coisa que é muito interessante para quem está nos ouvindo e assistindo nesse momento. Clientes não gostam de vendedores que falam alto e muito. Quem fala alto e muito hoje passa insegurança para as pessoas. Você se sente meio... Estão tentando me enrolar. Deixa eu te mostrar esse livro aqui. Esse livro aqui é maravilhoso. Mas tu vai ver... Opa, alguém falando assim? Então, veja só. O que antes a gente chamava do grande comunicador já não serve mais para venda. Por quê? Venda é um processo. Venda hoje é uma ciência. Como é que começa esse processo de venda? Como é que eu vou prospectar um cliente? Agora, cheguei na frente do cliente. Como é que eu crio conexão? Como é que eu crio autoridade? Como é que eu vendo valor e diferencio o que eu vendo? Como é que eu lido com um cliente que diz está caro, estou só dando uma olhadinha, recebi uma proposta mais barata de outra empresa? Então, a venda tem uma parte que é a parte da comunicação. Mas hoje, se uma pessoa se comunica razoavelmente bem
e ela pega o processo de venda, ela se torna uma vencedora no mundo da venda. E eu conheço muita gente que domina a habilidade de comunicação de uma forma quase de encher uma sala, mas infelizmente não segue um processo de venda, fica só no papo, mas não gera o resultado que a empresa necessita. Então, sim, venda é uma virtude, não é um dom. Pessoas que se comunicam bem têm mais facilidade desde que elas estejam dispostas a entender o processo de vendas como um todo. Quando as pessoas me perguntam assim, Eduardo, o que leva alguém a ter sucesso em venda, né? Onde é que estão os pilares para você ter sucesso em venda? Número 1, você tem que ser autoridade no que você vende. Os clientes não ouvem mais qualquer um. Eles só ouvem quem eles dizem assim, esse sabe muito. Esse é especialista. Opa, tô comprando um notebook. Tem esse cara aqui que tá me batendo papinho furado, mas essa menina aqui tá me ensinando, tá me fazendo perguntas, quer entender como é que eu vou usar esse notebook. Então, primeira, eu só escuto com atenção quem é autoridade no que faz. Segundo pilar para você ter sucesso em venda é a parte técnica de vendas, né? É a parte, você domina a técnica de vendas. Terceiro pilar para você ter sucesso em vendas, na minha opinião, entender de gente. É o lado humano da venda. Todas as pesquisas mostram, pessoal, a gente compra de quem a gente se conecta. A gente compra de quem a gente gosta. A gente compra de quem a gente se sente bem. A gente compra de quem a gente percebe que está interessado em ajudar a gente mesmo. Então, a venda é um processo de conexão. E por incrível que pareça, né? Vamos pegar hoje, o que mais mudou no mundo da venda nos últimos 5 anos? Sem dúvida nenhuma, o crescimento do WhatsApp. O WhatsApp se tornou o maior canal de vendas. 88% das pessoas hoje usam o WhatsApp para comprar de alguma maneira. Então, mesmo no WhatsApp, eu crio conexão. E o quarto pilar do sucesso em vendas é a atitude. Se você não tiver atitude, garra, força, porque venda tem um lado desafiador, tem muito não no meio do caminho, né? Eu conheço vendedores de várias grandes empresas que eu treino no Brasil e fora do Brasil, que, por exemplo, você perguntava assim, qual é a tua conversão? 1 em 15. Ou seja, são 14 nãos para um sim. Palavra bonita hoje é resiliência, né? Puxa vida, você tem que ter resiliência. Fui fazer uma visita pro Marcelo, agora não. Agora visitei a André, não. Mais uma. E lá adiante eu ouvi um sim. Então, existe um comportamento. Então, se você é autoridade no que você vende, você domina o processo de venda, se é uma pessoa agradável e você tem atitude, você vai ser um campeão de vendas. E para encerrar, assim, uma certeza que eu tenho. Essa mensagem vale para quem está nos ouvindo nesse momento. Vocês vão dizer, Eduardo, tu tá falando isso porque tu vive disso. Pode ser, fica tranquilo. Não consigo imaginar que ninguém tenha sucesso hoje sem entender de venda. Quem é o grande cirurgião plástico? Se você comparar hoje o maior cirurgião plástico de Bento Gonçalves, eu não sei o nome, senão eu diria, com um outro cirurgião plástico que é um mediano em Bento Gonçalves, eu aposto com você que a competência técnica do campeão na cirurgia não é muito maior que o mediano, mas o campeão de venda sabe vender, sabe se vender. Se vender não é falso, é vender o sucesso dele, o quanto ele mexe com a vida das pessoas. Vocês estão entendendo? A diferença do advogado de sucesso em Bento e nessa região toda aqui, ou no mundo, que estão gente nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, a diferença do advogado de sucesso do advogado mediano não é um conhecimento maior na parte legal ou de jurisprudência. Normalmente, os dois são competentes, que se não for competente tecnicamente, nem entra no jogo. Mas o mais bem-sucedido é quem sabe se vender. Quem sabe comunicar o sucesso do seu trabalho e vender segurança para as pessoas, que quando eu compro no teu escritório, eu tenho certeza que eu estou mais preparado para ganhar uma causa. Então, não consigo entender hoje que alguém que trabalha em qualquer coisa não se dedicasse pelo menos uma parte do seu tempo para estudar como vender. E essa exigência de ser especialista aumentou, porque o perfil do consumidor mudou, né? Hoje, como todo mundo tem acesso a informações, a maioria dos compradores já vai buscar a venda sabendo informações do produto que ele quer. Vou comprar esse notebook, mas eu já pesquisei antes modelos, eu já vou meio que sabendo. Então, se o vendedor não se mostrar mais técnico, mais conhecedor do assunto do que as informações que eu tenho, ele perde a credibilidade, né? Ele perde a credibilidade. Mas veja só, o que você falou é verdade. Nunca o consumidor teve acesso a tantas informações. Mas, paralelamente a isso, pessoal, nunca o cliente esteve tão indeciso. A pergunta é, se ele nunca teve acesso a tantas informações, por que ele está tão indeciso? Resposta, porque ele nunca teve tantas opções. Ai, verdade. Vamos imaginar o seguinte, quero fazer um tratamento odontológico em Bento. Eu nunca tive tanta clínica odontológica em Bento. Quero fazer um botox em Bento.
Eu nunca tive tanta. E como é que eu vou saber que o Botox da André é melhor que o Botox da clínica do Marcelo? Porque, teoricamente, todo mundo fala bem. Você não conhece nenhum vendedor que diz, olha, meu negócio aqui não é grande coisa, assim, mas estão precisando. Todo mundo fala bem. Mas aonde entra a resposta para essa tua colocação? É que existem 2 tipos de vendas no mundo. A venda informativa e a venda consultiva. O que é uma venda informativa? A venda informativa, você está focado em falar sobre as maravilhas do seu produto ou do seu serviço. Vamos pegar o exemplo que você propôs então, Marcelo, do notebook. Agora eu falo, nosso computador vem com um processador Intel i99, 47ª geração, com uma memória RAM de 32 GB. Esse é o vendedor informativo. O vendedor informativo está focado no produto ou no serviço que vende. E o que é um vendedor consultivo? É aquele que, antes de mais nada, ele quer entender qual é a necessidade do cliente. Ele faz perguntas e, em cima disso, ele mostra como o produto dele resolve o problema do cliente. Vou contar uma história para vocês que quem nos ouve e nos assiste vai gostar também. Eu entrei em contato com a Dell, tá? Para fazer uma compra de notebook. Meu computador deu um problema lá, ligaram uma fonte errada, estava passando energia no HDMI, acabou com o meu computador. Não era problema da Dell. Entrou uma moça que foi me atender na ANEL e disse, bom dia, meu nome é Eduardo, quero que eu troque meu notebook. Eu imaginava o seguinte, né? O pessoal perguntar, o que você procura? Ela, posso lhe fazer algumas perguntas? Eu disse, estamos escrevendo, né? É um chat. Sim. Você trabalha com o quê? A vida inteligente na face da Terra. Você trabalha com... Eu acho que pela primeira vez ela ouviu essa resposta, sou palestrante. E ela escreveu assim, nossa, que diferente. Acho que normalmente era engenheiro, médico, advogado, vendedor, né? Sou palestrante. Da palestra do quê? Vendas, liderança, gestão de empresas, empresas familiares. Que legal. Tu tem Instagram? Eu, só para ser nojento, escrevi sim, 600k. Né? Eu disse, nossa, qual é teu endereço? Eduardo_Teva, silêncio no WhatsApp. Daqui a pouco ela disse assim, nossa, eu trabalho com vendas e não te conhecia. Para brincar, eu escrevi para ela assim, todo ser humano pode evoluir. Né? Ela disse, já tô te seguindo agora. Eu disse, maravilha, vai gostar. Ela disse assim, última pergunta que eu já devo estar lhe cansando. Eu escrevi, não, eu tô adorando. Última pergunta. O que o senhor mais procura no notebook? Então vamos lá, Ana Paula era o nome da moça que estava me atendendo. Número 1, que seja leve. Eu não levo o notebook no carrinho. Eu levo o notebook no ombro. E eu vivo com o meu notebook. Meu notebook está em tudo que é lugar. Então, número 1, eu quero que seja leve. E número 2, eu quero a melhor velocidade de processamento do mercado, com uma parte gráfica muito bonita, porque eu trabalho criando imagens para palestra. Vamos combinar uma coisa, André e Marcelo? Ficou muito mais fácil me vender um notebook, né? Ela já sabe o que eu faço. Ela já sabe que tipo de... Agora, sabe o que ela diz assim? Ela diz assim para mim, Eduardo, para ti que dá palestra, acho que é importante que a gente pegue um computador que tenha isso, isso e aquilo. Como tu viaja bastante, vamos também escolher alguma coisa que tenha tudo isso, mas não seja aquele trambolho que daqui a pouco tu tá tendo que fazer musculação, desculpe, né? Tá fazendo que fazer fisioterapia. Sim. Então, pessoal, uma coisa tá muito clara para mim. A grande maioria dos vendedores hoje tá brincando de cabra cega. Sabe aquele brinquedinho de cabra cega que a gente tá vendado tentando acertar alguma coisa? Quando o pessoal me pergunta, Eduardo, qual é o maior erro que um vendedor comete hoje? E quando a gente tá falando de vendedor, somos todos nós, tá? Vender para todo mundo pelas mesmas razões. Cada pessoa compra por razões diferentes. Por isso a arte de vender é a arte de entender a necessidade da pessoa. Vamos fazer Eu gosto muito de contar histórias porque as histórias esclarecem mais do que o pensamento. Aliás, para quem está nos assistindo, por que contar histórias é tão importante? Porque estudos mostram que as histórias penetram 60 vezes mais na mente das pessoas do que palavras. Você vai ver que daqui a pouco você se lembra de uma pessoa de 2 anos atrás, não é pelas palavras, é porque ele contou uma história, porque a história fica guardada na tua mente. Então, conto sempre essa história. Imagina, estão 3 mulheres agora entrando numa loja de calçados para comprar um calçado. E por coincidência, as 3 mulheres vão no mesmo casamento. A primeira mulher que vai comprar nesse casamento é uma mulher como a Anderson. Ela é fashion. Gostou, né? Ela é fashion, ela é estilosa, ela gosta de uma coisa bonita, etc. Então ela tá em busca de uma sandália com muito estilo, moderna. Vamos brincar, aquela que tu entra assim, pô, arrasou. A outra, ela tem hérnia de disco. Ela não tá nem aí pra estilo. Ela precisa encontrar uma sandália o menos desconfortável possível. Porque confortável, acho que não tem de sandália, mas vamos lá. E a terceira mulher, com todo respeito a uma brincadeira, ela é pobre. Ela precisa de uma sandália versátil. Ela não pode ter uma sandália para deixar lá para usar a cada 2 anos. Então são 3 mulheres indo na mesma loja de calçados, procurando o mesmo produto, mas com razões diferentes para comprar. Vender é descobrir a arte do que cada pessoa compra.
E é por isso que a maior mudança do mundo da venda é que eu gosto de não chutar muito para trás. Há 10 anos atrás, o melhor profissional de vendas era o que melhor argumentava sobre o que vendia. E hoje, para mim, o melhor profissional de vendas é o que sabe fazer as perguntas certas. A arte de vender é a arte de saber fazer as perguntas certas. Nossa, que aula, hein? É porque a pessoa, ela se sente bem quando as pessoas fazem essas perguntas para elas, né? A gente se sente bem mais importante, né? André, quem não gosta de falar do que faz? Você vai vender para um empresário agora. Faz de conta que vocês querem vender um patrocínio para o Multiverso Podcast, né? Você chega no empresário. Olha, deixa eu te explicar sobre o Multiverso. Não, chega assim. Puxa vida, estou muito feliz de vir aqui. Sabe que eu entrei na rede social de vocês hoje? A empresa de vocês tem 35 anos. Parabéns por essa história. O cara vai começar. Ele vai. Então, esse é um outro erro. Hoje, quem quer vender, pessoal, às vezes chega no lugar e sai falando de si. Sai falando do seu. Calma, primeiro tenta entender, pesquisa um pouquinho, vê qual é o universo, né? Em nome aqui de você, o universo que você está ali nesse momento. Porque quando você. A frase é muito simples: em venda tem que entender para atender. Só quem entende, atende. Quem não entende, não atende. Eu estava pensando como que foi, deve ter sido muito desafiador na pandemia, né? De lá, porque antes a gente não usava muito as redes sociais, a internet, então depois a gente teve que usar. Como é que foi, né, todo esse avanço? Esse avanço trouxe as mudanças mais radicais que existem no mundo da venda dos últimos tempos, né? Os grandes fatores que a pandemia trouxe, né, foram, sem dúvida nenhuma, as chamadas de vídeo, que se tornaram uma realidade, principalmente de vendas para grandes empresas. Porque quando a gente pensa em chamada de vídeo, ninguém vai ligar para você para vender uma roupa. Não, nós estamos falando para alguém de uma empresa tal que vai ligar para a empresa tal, que hoje esse cara era necessário, às vezes, percorrer 400 quilômetros para fazer uma visita, para fazer uma apresentação. Hoje, se a pessoa aceita fazê-la, sei eu, num Zoom da vida ou num Meet da vida, certo? Então, a primeira coisa, os vendedores tiveram que aprender a se comunicar por vídeo. O segundo advento foi o WhatsApp, né? E o terceiro advento é isso que você falou antes, Marcelo. As pessoas estão pesquisando muito mais, têm muito mais acesso à informação. Então, a pandemia trouxe muitas mudanças, mas é óbvio, todas as pessoas inteligentes que nos escutam nesse momento sabem que quando a gente vai falar agora, ninguém está falando da tragédia humana, que é indescritível, né? Mas, por exemplo, para muitos, meu caso, por exemplo, a pandemia foi o que me projetou. Por quê? Porque eu tinha um número de seguidores, vamos chamar de, talvez eu tivesse 100 mil seguidores ali quando começou a pandemia, e aí aparece aquele dia, que em alguns casos é 17 de março, em outros é 18 de março, em que mandam fechar tudo. E naquele momento aparece o desespero de todo empresário brasileiro que não sabe o que vai fazer. E naquele momento eu começo a abrir lives dizendo o que fazer. Olha, meu amigo, primeira coisa que tem que fazer nesse momento: não paga mais ninguém, porque também não tem mais ninguém te comprando, vamos se acertar depois, senta em cima do cofre, reúne a tua equipe. E aí o pessoal começou, opa. E aí eu comecei a ter, eu abria lives com 3, 4 mil pessoas, tendo canais com 3 mil seguidores. Nossa. Então, de alguma maneira, foi um momento que me projetou no cenário brasileiro. Opa, tem um cara ali. E vamos combinar entre nós, né? Assim como o Marcelo tá mais branquinho assim, né? Eu acho que eu tenho mais idade que ele, né? Os outros estão tingidos aqui, Marcelo. Tá? Pô, eu me projetei num mundo digital onde a grande maioria são jovens. É difícil você ver um grande cara digital com mais de 45 anos hoje, né? E naquele momento, né, eu consegui romper a barreira do digital, vamos usar o termo gaúcho, da gurizada, certo? Para um cara que, opa, num momento como esse eu preciso ouvir a voz de alguém que tem um pouquinho mais de cancha, de alguém que já administrou uma empresa, de alguém que entende o que a gente está passando nesse momento. E a partir daquele momento era só, gente, eu preciso fazer mentoria contigo. Preciso que tu me oriente aqui na minha empresa. Eu tenho que fazer uma reunião com meus vendedores. E eu comecei a vender mentoria. Comecei a vender. E daqui a pouco a pandemia foi o maior momento, né? Vou chamar de crescimento do meu trabalho, de poder mostrar para as pessoas. Porque, na minha visão hoje, eu acho que a gente está lotado de teóricos. Nós estamos vivendo um momento no mundo, e o mundo compra o que quer, né? Mas a gente está vivendo um mundo de empreendedores de palco. Sabe aquela pessoa que falando no podcast, ela é maravilhosa? Ou ela sobe num palco do evento, mas ela só nunca fez. Eu conheço amigos meus, conhecidos, que são brilhantes em fazer palestras sobre liderança. Eles nunca lideraram ninguém. Na casa deles, a empregada doméstica, quem manda é a mulher deles.
Ou que nem aqueles coaches que ensinam a ganhar dinheiro, só que eles não acumularam Não dinheiro, ganha estão pobres. Não ganham dinheiro. É isso mesmo. É o coach ensinando riqueza e não é rico. Ele aluga, né, um carro, ele aluga uma casa bonita. Para fazer fotos. Para fazer fotos, etc. Então, isso tem muitos. Mas é claro, o digital com o tempo, ele é muito seletivo. Você não engana muita gente por muito tempo. Você engana pouca gente. Né? Mas depois o cara começa a aprofundar o conteúdo. E aí, usando a brincadeira, ele começa a ver quem é que tem substância. Né? Então, eu acho que poucas coisas substituem a prática. É a minha visão. Certo? Eu não conseguiria ser o palestrante que eu sou hoje sem o meu DNA. Né? Eu fiz agora uma palestra em Curitiba, estou voltando de Curitiba, um lindo evento lá, para quase 500 pessoas. E depois, o bonito tivesse uma turma jovem, 30 anos, 35 anos. O que eles encontram assim? Pô, eu precisava de um norte. Eu não precisava de uma palestra motivacional. Vamos lá, acredita em você. Você nasceu para vencer. Tá, cara, o que eu faço nesse momento? O que eu tenho que cuidar da minha empresa? Tu cuida da tua rede social, faz isso aqui. Tu tá treinando teus funcionários? Você não tá... Cara, não tem mais gente pronta. Essa história de, eu preciso encontrar alguém pronto no mercado. Não existe mais gente pronta. Ou tu treina as pessoas ou tu vai quebrar. Quem tá pronto hoje tá empregado. E quem está empregado, normalmente ganha um salário razoável que para você tirar essa pessoa do emprego dela, vai ter que pagar um valor superior. E normalmente a empresa não tem esse valor para pagar. Eu nunca consegui contratar os melhores vendedores do mercado. Eu formei os melhores vendedores do mercado. Aliás, para você que está nos vendo, nos assistindo, pelo amor de Deus, ensina essa coisa para as pessoas. Para de procurar gente com experiência. Começa a procurar gente com atitude. Porque se você não souber ensinar... Eu sou um cara meio radical, tá? Se você não souber ensinar, meu conselho é: vende a tua empresa. Bom. Você é gerente, pede demissão. Porque existe uma nova realidade. A nova geração não para mais no emprego. Não existe mais conceito de carreira. Aquela história que eu vou entrar e vou ficar 20 anos aqui dentro, esta nova geração não vai mais praticar isso. Certo? Então, em primeiro lugar, essa galera não tem conceito de carreira. Segunda coisa curiosa, essa galera não tem mais medo de perder o emprego. Ela é vendedora de uma loja hoje aqui em Bento, em Caxias, em São Paulo. Ela sabe que se ela sair de lá, olha, eu vou exagerar, em um mês ela consegue outro emprego, porque está com um apagão de mão de obra. Então, pensa bem, as pessoas não param no emprego. Eu não consigo contratar os melhores, porque eles estão empregados, eu teria que pagar muito mais do que eles ganham. Qual é o único caminho? Eu vou ter que treinar. Eu vou ter que formar as pessoas. Então eu digo assim para as pessoas, isso que eu estava dizendo lá nessa palestra em Curitiba, eu só quero que vocês me respondam uma coisa. Essa pergunta pode ser para você que nos ouve ou nos assiste nesse momento. Se eu entregasse para você, André, nesse momento, uma pessoa que tem uma enorme vontade de aprender, essa pessoa tem mente aberta para aprender, e André, essa pessoa tem uma vontade de ser alguém na vida, ela tem sonhos para realizar. A pergunta é, André, tu consegue ensinar ela a trabalhar? Sim. Se a resposta é essa, é isso que você está atrás, André. Você não está atrás de uma outra com 30 anos de experiência que vai querer dizer para você tudo o que tem que fazer. Então, as pessoas às vezes não entendem isso. Que o novo conceito é um conceito que há 20 anos atrás, no mercado americano, eles falavam da Learning Organization. Ou seja, essa organização de um aprendizado. O que a gente chama hoje, entre aspas, de empresa-escola. Toda empresa, para mim, hoje é uma escola. E daqui a pouco, quando a gente pensa em escola, a gente está pensando na Todeschini, na Grandene, na Alpargatas. Não, nós estamos falando da moça que tem uma clínica com 3 funcionários ali. Porque eu aposto que no final do ano não estarão as 3. Uma delas vai ter saído, não duvida que serão 2. Ou seja, você vai ter que pegar gente no mercado. Você vai ter que treinar elas. Porque o sucesso de um negócio hoje vai depender da capacidade que você tenha de preparar gente. Porque você não vai conseguir romper o ciclo da mudança. As pessoas estão em busca de novidades. As pessoas hoje parecem que trabalham 2, 3 anos num lugar e dizem assim, já aprendi o que eu podia aprender agora. Estou precisando de novas oportunidades. Às vezes não é nem uma questão de dinheiro, viu, pessoal? É a pessoa que ela quer aprender outras coisas. Meu filho, certa vez chegou para mim e disse assim, meu filho trabalhou na Dell, né? E disse, pai, tô indo embora da Dell. Eu disse, tu tá louco, meu filho? Dell, pô, um sonho de consumo, uma baita numa empresa, referência mundial, né? Disse assim, pai, não tem mais nada para aprender lá. Não tem mais nada para aprender lá. Aí ele me disse uma coisa, que eu acho que é interessante, eu não vou dar um número, é claro, por uma questão de ética, ele disse assim, pai,
eu perguntei pro meu gerente o que ele ganhava por mês. E eu pensei, se eu trabalhar 10 anos aqui, o que eu consigo ser é gerente. O que ele ganha não é o que eu quero ganhar pra minha vida. Fez uma boa escolha, então. Vamos imaginar assim, vamos inventar um número. Ele ganha 10 mil por mês. Assim, então, tu quer num momento maior da tua vida, depois de dedicar 10, 15 anos ralando... É isso? Esse é o topo? Não. Eu quero mais, quero um dia ter minha empresa. Bom, bem, então é isso. Então, tem uma nova geração. Eu escrevi um livro chamado Preparando a Nova Geração para Vencer. Né? Esse livro, com muita gratidão, foi escolhido pela revista Exame, um dos 10 melhores livros já escritos até hoje sobre como lidar com uma nova geração no trabalho e em casa. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender um pouquinho mais de como é que essa geração se comporta. Eu não gosto muito da generalização. Esses dias um cara dizia pra mim, essa geração não quer nada com nada. Eu disse, olha, cara, eu discordo. Tem gente que não quer nada com nada? Onde? Claro que tem. Agora, essa geração é uma geração muito sonhadora. Não dá pra generalizar. Não dá pra, ela é muito sonhadora. Essa é uma geração que não tem nenhum problema com a mudança. Estão acostumados a mudar, porque o mundo está mudando toda hora. Uma geração extremamente competitiva, gosta da competição. Parece que é uma geração do videogame, né? É uma geração que gosta da competição. Então, aí tu bota essa pessoa numa empresa para fazer um trabalho chato por R$2.000, sem nada variável, ou seja, não tem nem um gostinho. Se tiver bom, ganha. É isso aqui. Treinou, daqui a 2 anos, é a mesma coisa. Essa pessoa está indo embora. Então, não tem como mudar essa realidade. Nós vamos ter que mudar a nossa capacidade de preparar a gente para o trabalho. Nós conversamos aqui nos episódios anteriores com uma pessoa de rede hoteleira. E ela nos falou que quem está escolhendo o destino das viagens são as crianças. Então, a Disney geralmente são as crianças, Gramado, que tem várias atrações para crianças, são os filhos. Então, para a família, os filhos estão influenciando no poder de compra. Como encantar essas novas gerações? Como o vendedor pode chegar e convencer as gerações mais novas aí a se interessar por um produto, por um serviço? Nós estamos vivendo a economia da experiência. O que a gente está em busca hoje é de experiência. Nós não estamos em busca de ambiente. Eu não estou preocupado mais em quantos metros quadrados tem o meu quarto. Porque vão combinar, claro que vão tirar aquelas espeluncas, né? Mas hotel é hotel, certo? Se você tiver um hotel, vamos dizer, um apartamento com 15, 20 metros quadrados, um bom ar-condicionado, uma boa cama, teoricamente, o que a gente compra é o ambiente. Então, eu acho que o grande desafio, em primeiro lugar, é do empreendedor. Chama-se ambiência. A gente está vendendo experiência. Né? É a experiência. Por que Gramado cresceu tanto? Porque Gramado é um lugar de experiência. Por que a Disney é o fenômeno do mundo? É um lugar de experiência. Comer é uma experiência. Daqui a pouco tu tá comendo, imagina, aparece o Mickey, diga-se de passagem. Sim. A nova geração não conhece mais nada da Disney. Esse é o problema que a Disney está enfrentando agora. A geração de hoje conhece mais a galinha pintadinha do que o Mickey. Então, em primeiro lugar, montar uma empresa hoje na área de turismo, vamos relacionar turismo, restaurante, etc e tal, é muito mais ambiência do que produto. Por incrível que pareça, tirando os Michelins da vida em que você está comendo, você também come pela experiência. Porque se você parar para pensar, um filé, né? Daqui a pouco é o prato, é o ambiente, é a luz, é o cenário. Então, em primeiro lugar, o empresário está mais preocupado com a ambiência. Mas, entrando diretamente no que você estava falando, eu acho que é preciso que os vendedores tenham bons scripts de venda. E quando a gente fala em script, existe uma tendência das pessoas interpretarem errado o que é script. E script não é uma decoreba. Script é um roteiro mental do que eu falo. Se fosse decoreba, era uma babaquice, né? Imagina alguém falando, parece um jogral. Decoreba. Não serve. Agora, script é assim, deixa eu lhe falar por que o nosso hotel hoje tem uma avaliação 4,8 no Google. As crianças encontram aqui isso e aquilo. O espaço aqui é feito assim, assim. Porque não adianta você ter a ambiência se quem vende não sabe comunicar a ambiência. Porque eu só descubro a ambiência quando eu tô lá. Eu vou no parque tal, certo? Bem, a ambiência eu só vou lá se eu comprar. Então, a maioria dos vendedores, minha opinião, não sabem comunicar isso. E eu tenho uma mania que vem desde a minha vida como empresário, né? Você não tem o direito de cobrar o que você nunca ensinou. Então não adianta eu ficar reclamando do meu vendedor se eu não treino ele.
se eu não cheguei e disse assim, André, me vende agora. Vamos pegar um celular. André, eu vou lá para fora agora. Eu vou te ligar agora como se eu fosse cliente. Aí, André, deixa eu te ajudar agora. Ficaria melhor se tu fizesse isso. Fala também assim. Fala que a gente tem um horário assim para criança também. Opa, agora eu posso cobrar da André. Porque agora eu estou ensinando. Então, o futuro, eu acho que o maior mercado do futuro é o mercado de lazer. Acho que o que não muda, nós tentaremos ter cada vez mais experiências de viagens gastronômicas. Olha o que cresceu o turismo aqui na região, né, vinícola. Houve um deslocamento daquilo que estava concentrado em Gramado, Canela, né? Houve uma migração de um eixo legal. Talvez não é um destino de tantas crianças, embora eu sempre vejo criança por aqui quando estou em Bento, mas, por exemplo, para mim, conheço um dos destinos preferidos de casais, por exemplo. Casais, né? Porque, você ficar no Vale dos Vinhedos, em outras coisas. Então, ambiência. Ambiência é uma coisa importante, mas não adianta a ambiência se quem está vendendo. E vão ter que entender, quem está vendendo às vezes está no WhatsApp, tá, pessoal? Às vezes está no telefone. Porque o cliente, isso que é importante a gente dizer, o cliente não vai perguntar pela ambiência. Qual é a pergunta que o cliente faz? Qual é o valor da diária? É ou não é? Sim. Eu estou ligando para saber informações sobre a ambiência de vocês. Não, né? quer saber o preço. Ele vai dizer, eu estou ligando agora, né? Eu estou querendo saber agora qual é a diária. O cliente vai perguntar isso. O vendedor vai ter que dizer assim, já vou te falar o preço. Você já conhece o nosso lugar? Não, nunca estive. Então, onde é que conheceu o nosso lugar? Eu ouvi uma publicação. Um amigo indicou. Então, rapidinho. Né? Porque às vezes o cliente também não tem tempo, né? Deixa eu te falar, é isso e aquilo. Inclusive, depois, se você me permitir, tô ficando com o seu WhatsApp, vou mandar um videozinho, né, do nosso hotel, do nosso restaurante, aí tu passa a diária. Porque quando me perguntam, pessoal, qual é o maior erro que vendedores cometem hoje? O maior para mim é vender para todo mundo pelas mesmas razões. E o segundo maior é que eles não entendem que você só cria valor pelo que você fala antes de passar o preço. Depois que você passar o preço, você não cria mais valor. Então, se você disser assim para mim, R$700 a diária, se no meu conceito R$700 e uma diária é caro, não adianta você tentar dizer, não, mas é que aqui você não... Agora, tem que ser antes. O nosso hotel é assim, assim, assim. Nossas suítes são assim, assim, assim. Nosso restaurante é temático assim, assim, assim. A gente vai pegar você no aeroporto assim, assim, assim. Tem transporte assim. Você tá entendendo? Agora, quanto é que é a diária? 700? Se fosse 1.000, eu pagava. Isso. Agora não parece tão caro. Então, eu digo para vocês o seguinte, existe hoje o que a gente chama de venda é treino. A gente tem que treinar as pessoas. Os vendedores hoje estão destreinados. Eduardo, tu tá falando isso porque tu dá palestra de venda. Não, eu tô falando isso porque é a minha vida. Eu treino equipes da Apple, eu treino equipes da Mercedes, Visa, Bayer, Basti, John Deere. Aonde a gente vai? Tu capacita o time de vendas, eles melhoram a performance. O vendedor está carente disso. E às vezes acontece o seguinte, como eu disse assim, às vezes o cara é um baita empresário, a mulher é uma empreendedora incrível, mas ela não é especialista em treinar. Ela tem que contratar alguém, que pode ser a gerente dela que vai treinar. Mas se ela não treinar os vendedores, todo o projeto delas, às vezes, vai por água abaixo. Tem uma grande importância hoje em dia as redes sociais, né? Porque para que o cliente te busque, ele primeiro tem que te achar, ele tem que saber que tu existe, né? Então, qual é a importância das redes sociais hoje em dia na venda? E eu queria que tu contasse como tu começou no TikTok também, que essa história é interessante. Eu digo sempre o seguinte, nesses tempos assim, pós-mentoria, eu já devo ter mentorado umas 1.500 empresas pós-pandemia. E por incrível que pareça, eu ainda ouço empresários dizendo assim para mim nessa mentoria, esse negócio digital, Eduardo, no meu ramo, isso não é grande. Esse negócio digital, Eduardo, no meu tipo de produto, não é tão importante assim. Esse negócio digital na nossa cidade, que é pequena, eles não entenderam que o digital veio para ficar. Eles não entenderam que não existe mais uma empresa sem digital. Por exemplo, acabou o horário comercial. Antigamente você fechava a empresa e não acontecia mais nada. Hoje você fecha a empresa, estão mandando contato com você, estão mandando WhatsApp, estão comprando produto hoje. Então não tem como imaginar uma empresa sem o digital. Eu tenho um mentorado meu que tem uma indústria de alumínios e ele disse assim para mim, eu olhei o perfil dele no Instagram, ele é meu mentorado, né? Eu disse, cara, teu perfil tá muito ruim, cara. Ele disse assim para mim, mas Eduardo, honestamente, quem é que vai querer seguir uma indústria de alumínio? Eu disse, querido, tu não entendeu uma coisa.
Ninguém quer seguir uma indústria de alumínio. Mas quando eu for comprar da tua empresa, eu vou entrar no Instagram para ver se a tua empresa é isso mesmo. No teu caso, o objetivo não é número de seguidores. O teu objetivo é de marca, de fortalecimento. Existe uma tendência, André, assim, ó, tá claro, o Google está caindo como buscador. E o Instagram e o TikTok estão crescendo como buscador. A nova geração não busca mais no Google, busca no Instagram. É verdade. Busca no TikTok. Meu filho Lucas tem 12 anos, o Lucas adora comida japonesa. Tudo que ele vai pro TikTok. Pai, abriu um novo restaurante. Tu acha que ele entrou no Google, restaurante novo no TikTok? Tá no TikTok. E aí ele chega lá. Então, a gente tem que entender que o mundo é digital. E que as empresas precisam aprender a entender o mundo digital. E para entender o mundo digital, você tem que estudar muito. E às vezes as pessoas não querem estudar. Então, eu sou gestor de tráfego. Sou formado, eu tenho formação de gestor de tráfego. Eu não sou designer, mas eu entendo o que é um design. Eu sei fazer copy. Eu aprendi com os melhores. Então, às vezes também as pessoas têm um pouquinho de preguiça de aprender. Eu tenho dito que a palavra mais importante deste novo mundo hoje é mentalidade. Porque a maioria de nós fala mentalidade, mas a gente não para pensar que mentalidade é idade mental. Mental, idade. Porque no mundo cronológico, nós estamos tranquilos. A ciência está fazendo o seu trabalho. Agora, o que não muda é a idade mental. Eu tenho certeza que vocês já viram velhos com 30 anos. Não é? Já. 30 anos. É uma velha. Não quer aprender, não quer estudar. Se tu fizer uma crítica construtiva, já fica com urticária no corpo. Aí tem que dizer, eu não vou estudar digital. Por que não? Eu fui estudar. Por que eu fui estudar? Eu tenho muita dificuldade de cobrar uma coisa que eu não saiba fazer nada. Porque senão nem o cara consegue me ensinar. O gestor de tráfego diz assim, Eduardo, eu quero fazer uma campanha agora. Então eu tenho que entender. Então eu fui estudar tudo para mim poder me tornar um especialista. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu gosto sempre de dar dicas práticas. Estou sempre preocupado com quem está nos ouvindo, né? Quem está nos assistindo nesse momento. A dica prática. A pergunta é, você sabe qual é o segredo do sucesso para montar um perfil legal numa rede social? É muito simples. Primeiro ensina, depois tenta vender. Tem gente que transformou sua rede social numa plataforma de e-commerce. Ninguém quer seguir uma plataforma de e-commerce. Dá dicas. Eu tenho uma amiga minha que tinha uma lavanderia. Quem quer seguir uma lavanderia? Qualquer pessoa. Ela ensina como tirar mancha. Ela ensina... Você tá entendendo? Tem que servir antes, Tem que servir antes. André, o novo marketing do mundo é o marketing de conteúdo. Não é mais o marketing pelo marketing. É eu te gero conteúdo, por eu te gerar conteúdo, eu me torno relevante para você e aí lá adiante eu compro alguma coisa de você. Então, esse é o que eu fiz? Ninguém me seguiria. Imagina o seguinte, o cara entrasse no meu perfil hoje. Eduardo Teva está vendendo o treinamento Como Vender Mais pelo WhatsApp versão 3.0. Aí o segundo post era, venha fazer imersão em vendas com o Eduardo. Quem é que vai querer seguir um cara que só faz propaganda? Aí o cara entra lá, eu tenho o Reels de 5 milhões de visualizações. Pô, eu ensinei o cara, o que você... Tem um vídeo meu que é campeão. O que você faz quando o cliente diz tá caro? Esse vídeo é campeão. Sempre que um cliente disser pra você, eu vi mais barato, responda, eu também. Se eu vi. Isso mesmo, assume que você não é o mais barato. Aliás, nunca mais se defenda de não ser mais barato. Porque o melhor produto pelo menor preço não existe. Então, tu começa a ensinar as pessoas a trabalhar. Então... A minha construção do mundo digital esteve muito ligado à minha ideia de que eu preciso servir as pessoas, como a André falou, gerar conteúdo relevante para aí sim vender meus produtos. Eu sou palestrante, eu tenho 11 produtos digitais que eu vendo. Então, esse é o enfoque. E a história do TikTok que tu falou é muito legal. Porque acho que vai fazer agora 3 anos, o Lucas, eu tava na praia, tirando uns dias de férias na praia, eu tava deitado no meu escritório de verão, que é a minha rede, né? Eu boto uma rede, boto meu notebook no colo e fico lendo. Aí o Lucas chegou e disse assim pra mim, pai, por que tu não bota teus vídeos no TikTok? Eu disse, filho, porque o pai não dança. O pai é horrível dançando. O pai fala pra empresários, profissionais de venda que não são o público do TikTok. O Lucas olhou pra mim e perguntou, me custa tentar, pai? E eu pensei, o rapaz vai ser palestrante. Provavelmente motivacional ainda, né? Vamos lá. Ele disse, tu tem razão, filho. Foi lá, peguei e gravei esse vídeo. Sei que viu mais barato, respondeu também. Eu tenho hoje 364 mil seguidores no TikTok. Uau! 364 mil seguidores no TikTok. E
Ano passado eu fechei mais negócio pelo TikTok do que pelo LinkedIn, mais Instagram, mais Face juntos. Mas fiquem tranquilos, o Lucas foi bem recompensado. Ele ganhou um Play 5, tá jogando com o Play 5. Ele ganhou um gatilho ainda, né? Fez um bom trabalho. O Lucas fez um bom trabalho. A cada 50 mil novos seguidores no TikTok, ele ganha um jogo novo, né? Então, para ele me acompanhar. Esses dias eu estava no Mato Grosso, dando uma palestra, estava em Dourados, no Mato Grosso. Aí entrou um áudio do Lucas para mim, assim, no WhatsApp. Pai, entrei aqui no TikTok agora e faz 3 dias que tu não posta nada. Tá querendo me sacanear? Eu só criei um monstro dentro de casa. Tu tem razão, meu filho. Agora eu chegar no hotel, já vou gravar umas coisas pro TikTok. Então, é uma nova geração, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar com a mente aberta. Não acredito nessa história de idade define a tua vida, não acredito. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta para aprender, estudar, evoluir, porque tem um dos vídeos também que mais viralizou no Brasil hoje não aceita mais trabalhar com gente que não quer melhorar. O pessoal acha que eu sou meio radical. Eu sou. Eu digo assim, tem gente que não tem cura. Eles não querem melhorar. Eles não querem ensinar. Gente, eu tenho uma senhora que trabalha lá em casa, né? Ela tem 68 anos. Dona Juraci, né? Aí chegamos lá, Dona Ju. Pô, Dona Ju, que prato legal, Dona Ju. Né? Ó, peguei no Instagram. 67 anos. Pegou no Instagram a receita. Aí ela me mostrou o seu Eduardo, eu sigo todas as páginas de culinária aqui. Por quê? Ela tá com 67 anos, tá pensando em montar uma empresinha, ela vai se aposentar legal. Ora, então tem menina com 35 anos de idade que não tá estudando hoje. Verdade. 35 anos. Porque eu pergunto nas minhas palestras assim, vamos lá, quem de vocês aqui durante algum tempo na vida trabalhava de dia e estudava de noite? Você sabe o que dá, né? 90% das pessoas em algum momento da vida a gente trabalhava de dia. E por que não dá pra estudar mais? Ah, porque tu tá empregado? Eu também tô. Mas eu não deixo de estudar 3, 4 horas por semana. Tem que ser melhor, não posso parar no tempo. Então, a gente tem que trabalhar também, ajudar as pessoas a compreender que elas precisam evoluir. Elas precisam melhorar. Por que o podcast é um fenômeno? Por que o podcast cresceu tanto? Porque as pessoas descobriram que é possível usar um tempo, teoricamente, de lazer, tranquilo, certo? Para aprender, para melhorar. Quer dizer, às vezes eu vou a Porto Alegre e Florianópolis para dar uma palestra. Porto Alegre e Florianópolis eu faço em 4 horas e meia. Não me acusa de alta velocidade, tá? 4 horas e meia. 4 horas e meia ouvindo podcasts. Em primeiro lugar, o tempo passa muito mais rápido. Otimizando o tempo. Otimiza o tempo, é divertido. Um bom podcast tem um bate-papo inteligente. A gente, com o tempo, escolhe. Vocês também escolhem qual é os podcasts que a gente segue. Né? Esse podcast aqui eu não gosto, o cara é chato. Esse aqui não é da minha área. Não. É um tempo útil. Eu posso aproveitar 4 horas e meia para ser melhor. Mas eu não estou falando isso só obsessivamente. Porque é gostoso. Porque aprender hoje tem que ser divertido. Aprender hoje tem que ser divertido. E muita gente hoje que ensina tá muito chato. Sim. Eu sou, André, Marcelo, eu sou um revoltado hoje contra a escola. É de uma inutilidade o currículo escolar que me assusta. Eu também. Me assusta. Eu sou revoltado. Porque alguém tinha que ter feito alguma coisa até hoje. Mas é por causa do Enem. Eu não sei se é o Enem, desculpe a brincadeira, a mãe do Enem. Mas eu não consigo imaginar que eu fico com o meu filho 1 hora estudando multiplicação de frações inversas. Quando uma pessoa adulta vai usar multiplicação de fração inversa? No mundo em que tem calculadora, no mundo em que tem chat GPT para você perguntar. Até quando no mundo vão cobrar da gente decoreba? No mundo em que os dados estão disponíveis? Porque talvez, há 30 anos atrás, saber qual era a data da Revolução da França fosse até uma coisa importante. Hoje não, tá tudo... Quando é que a escola vai mudar? Porque meu filho tem 12 anos. Por que não tem uma aula de empreendedorismo para ele? Por que não tem uma aula de finanças para criança, para ele entender dinheiro, como é que a gente ganha, como é que a gente gasta? E tá lá estudando um monte de porcaria. Sou revoltado. E o curso superior tá quase igual. Eu sou formado em administração de empresas. Eu fiz 5 anos de administração de empresas. Eu não tive nenhuma cadeira de liderança. É só dizer, mas Eduardo, olha a tua idade, tá certo. Mas meu filho grande, Vinícius, se formou em administração. Não teve nenhuma cadeira de liderança. Não, ele teve uma, desculpa. A distância. A de liderança, na minha opinião, a mais importante para um administrador foi a distância. Mas ele teve antropologia cultural, introdução à sociologia, cultura religiosa 1, 2 e 3. Quase virou padre.
Saiu de lá sem saber fazer uma reunião, sem se comunicar, sem como é que a gente chama atenção no funcionário de uma forma que ele não se revolte e que seja uma maneira que melhore ele. Então, nós estamos com um currículo hoje que atrasa a vida das pessoas. E a gente sabe hoje que a gente vai ter que buscar informações em outros lugares que não a educação formal, se a gente quiser ser alguém na vida. Mas eu falo demais, desculpa. Concordo plenamente. Tu também disse que concorda, né, Marcelo? Não, eu sempre fui revoltado com a educação. Com a educação. Eu acho que parou no tempo, né? Agora, vamos pensar uma coisa assim. Como é que uma criança... Agora sai com 18 anos, né? Porque agora tem a 9ª série, né? Como é que uma criança sai depois de... Vamos botar então 12 anos do ensino básico e fundamental, sem falar inglês fluentemente? Porque se você for entrar agora num WhatsApp, né? Qualquer escola boa de inglês, quanto tempo dura um curso de inglês hoje? 3 anos, 4 anos. Eu pessoalmente, não é esse, né, que eu falei que são meus clientes também, né? Mas, aprenda inglês em 1 ano. Vamos lá, ninguém aprende inglês em 1 ano, né? Tu aprende the books on the table, né? Mas tu não aprende inglês. Mas em 3 anos tu aprende inglês. Você já pensou 12 anos na escola? Agora me pega aqui em Bento, pode ser em Bento ou em São Paulo, tá? Uma pessoa com 18 anos saindo da colégio hoje. Tenta fazer um diálogo em inglês com ele. Não faz. Não anda. Não, ele sabe, more or less, e vai ser assim. Agora pergunta, depois de 12 anos, a escola não podia ter entregue alguém falando inglês? Verdade. Vamos pensar, depois de 12 anos, a escola, nós aqui que estamos no Rio Grande do Sul, né? A gente nos assistindo em todo o Brasil, nós estamos no Rio Grande do Sul nesse momento. A escola não poderia nos entregar alguém falando espanhol? Mas não é o básico. Falando em espanhol te permite se comunicar. Aí vai ser mais Eduardo. No futuro não vai nem se falar mais língua, né? Os tradutores estão aí, né? O cara fala agora, já traduz. Mas a gente sabe, ok, isso vai servir para catalão, né? Agora, no dia a dia, um inglês, um espanhol, sempre vai te ajudar numa comunicação. Então, olha quanto tempo a gente perde. 12 anos. Eu tô tirando... Na escola. Eu tô dizendo os prés, né? Sim. 12 anos de formação escolar. Quanta coisa incrível a gente poderia ter construído na vida das pessoas e elas saem sem nada relevante. O que as pessoas levam de bom da escola hoje, normalmente? Os amigos, né? Os amigos, normalmente uma boa educação, a escola forma um caráter, mas qual de conhecimento? Que pena. Os amigos é a lembrança da merenda. Isso, muitas vezes isso também, é verdade. Eduardo, quais são os maiores erros de quem abriu um negócio novo? Digamos que a pessoa tenha uma verba X para gastar no seu novo negócio. É um erro das pessoas não reservar parte dessa verba para vendas, para treinar vendedores? Eu diria assim, Marcelo, o primeiro erro que as empresas mais cometem é que eles calculam a verba para abrir um negócio, mas eles não calculam quanto de dinheiro eles precisam para manter o negócio no início. Então eu vou inventar, resolvi abrir um restaurante. Aí eu calculo um mobiliário, vou inventando um número aqui, 100 mil reais, só que tem que dizer o seguinte, ok, quando eu abrir não vai ter ninguém, né? Restaurante é um lugar que tu tem que ir gostar para voltar. Então eu preciso de 100 mil para abrir, mais uns 40 mil para segurar uns 3, 4... Só que o cara já entra esgotado. Ele não precisava de 100, ele precisava de 105, 110, já entra lá. Se no primeiro mês já tá sem movimento, ele já tá quase quebrado. Então, esse é o primeiro erro. Você não tem que ter uma verba para os primeiros momentos. Segundo erro, está muito antes do negócio. É responder a pergunta que eu acho que todo mundo deveria saber responder antes de abrir um negócio. No que eu vou fazer é diferente do que meus concorrentes fazem. Eu traduzo em marketing como por que alguém deveria comprar comigo e não com meus concorrentes. O pessoal de venda chama de qual é a tua proposta de valor? Eu vou abrir um restaurante japonês, porque nesse meu bairro não tem muito, só que a nossa proposta vai ser uma esteira rodando com sushi, sashimis, etc e tal. Então, eu não vou ser igual ao outro que tem buffet, eu não vou ser igual ao outro que é lacarte, eu vou propor assim todos os meus vendedores, meus atendentes, mania de venda, né? Vão trabalhar vestido igual ao japonês, com uma cultura, uma roupinha. Quais vão ser os seus diferenciais? Então, esse é o primeiro lugar. Eu tenho capital para manter. Segundo capital, eu tenho uma proposta de valor clara. Terceiro lugar, você pesquisou muito em outros lugares que fazem a mesma coisa que você.
Porque se eu vou abrir um negócio em Bento, tirando Bento, existe o quê? O mundo. Então, por que eu não vou em São Paulo? Eu vou gastar... Não sei, pega um ônibus se tu não tem dinheiro. Gasta 5 mil, eu vou passar uma semana só visitando um restaurante japonês em São Paulo. É ou não é? Tá. O nome disso em inglês é benchmarking. Que eu digo, brincando, né? Vai lá e copia, seu babaca. Tem alguém fazendo com esse... Né? Opa! Olha só que legal como é que eles trazem a conta. Eles trazem a conta e quando o cara abre a conta, começa a tocar uma música. Oh, tô inventando uma besteira. Opa! Olha só os pratos deles. Ah, olha só como é que é o cardápio. Quanta coisa... Por que o cara não pesquisa? Porque não adianta só pesquisar na internet. Então eu diria que os maiores erros a gente comete antes da abertura. Essa história vem muito a calhar com o que você falou, Marcelo, tá? Um conhecido meu disse assim, Eduardo, pai, meu melhor amigo, Eduardo, tá abrindo uma baita de uma clínica estética maravilhosa, né? Eduardo, esse cara é teu fã, ele te adora, nunca te conheceu até hoje, mas ele te acompanha nas redes sociais, etc. Parece que já teve até em palestra tua, mas nunca conversou contigo. Queria fazer uma surpresa pra ele. Vamos chegar de surpresa, tu vai comigo na inauguração. Cara, deixa eu olhar minha agenda aqui. Era quase 500 metros da minha casa. Eu disse, cara, vou lá. Pô, o cara gosta de mim, vou fazer uma surpresa. Quando eu cheguei lá, o cara viu que eu tava lá, né? Ficou numa festa, numa alegria, etc e tal. O cara é médico. Ele é médico. Aí fizeram lá toda a inauguração. Daqui a pouco ele veio, vem conversar comigo, etc e tal. E eu disse assim pra ele, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Ele disse, pode, claro que tu pode. Quanto tu gastou para montar essa clínica? Eu disse, pai, teria que somar tudo, etc. Me dá uma ideia por alto. Uns 5 milhões. Eu disse, pai, Eduardo, isso aqui é um mini hospital. Eu disse, que legal, que fantástico. Quanto tu gastou para treinar teus funcionários? Ele disse, como assim? Eu quero saber quanto tu investiu para treinar teus funcionários. Quem é que ensinou eles a vender? Eu tenho certeza que tu ensinou a moça a fazer o procedimento estético. Eu não estou entrando na parte técnica do trabalho. É claro que tu ensinou quem vai fazer um botox, como é que aplica a toxina, ou é você mesmo que vai aplicar, ou é um médico. Eu quero saber o seguinte, a menina que vai atender o telefone está treinada? A menina que vai encaminhar a pessoa para a sala, para ela se tirar a roupa, se preparar para um processo, ela está preparada? Não. Cara, como é que tu fez isso, cara? Eu digo sempre assim, tu deve estar pensando nesse momento que eu estou procurando serviço, né? Tu tá falando isso pra ver se tu me encontra. Cara, eu não tenho trabalho, eu não dou isso, eu não faço. Cara, tem que encontrar alguém. Então, a pergunta é, como é que você abre uma empresa sem treinar as pessoas? Eu brinco sempre, pessoal, da risada, que o crachá que eu mais odeio no mundo é aquele crachá que está escrito em treinamento. Porque esse crachá, na verdade, está escrito, te prepara. Esta pessoa vai dar merda, não tá bem preparada, é contigo que ela vai aprender. Porque, na minha opinião, ninguém poderia estar com um crachá em treinamento na frente do cliente. Na frente do cliente eu melhoro, eu não posso chegar lá fazendo o básico. Então, nós vamos ter que entender. Primeiro, pensa como é que tu vai abrir teu negócio. Você tem o capital suficiente? Quais são seus diferenciais competitivos? Em que terreno você vai trabalhar? E aí sim, agora, o que eu preciso, além da parte técnica? Como é que nós vamos se comunicar? Como é que vai ser a nossa propaganda? Vou abrir essa clínica estética agora. Vamos trabalhar em que rede social? Nós vamos trabalhar no Instagram. Qual é a nossa proposta? Tu tem uma agência de marketing digital? Tu tem um gestor de tráfego? Certo? Quem é o designer que vai preparar tudo isso? Qual vai ser a pegada do teu perfil? Você vai gerar conteúdo relevante? Então, eu digo que ainda o empresário brasileiro, ele normalmente é apenas um grande entusiasta. Ele é um entusiasta, ele está com vontade, é um sonho dele. E o pior de tudo, né, pessoal? Às vezes está gastando o dinheiro da sua vida. E isso é o que mais me assusta. É verdade. Porque às vezes vocês conhecem também gente que não tinha nem dinheiro, pegou o dinheiro emprestado. Foi num banco desses da vida, né? E buscou um capital de giro, mas ele não tem nada estruturado. E é por isso que tanta empresa quebra em tão pouco tempo. Hoje não existe um preparo para ser empresário. O preparo, o caminho que vai antecipar isso. O Sebrae faz um belíssimo trabalho. Acho que o Sebrae faz um trabalho muito lindo e tem que ser cada vez mais valorizado. Mas acho que a gente tem que conscientizar também, você que está nos ouvindo nesse momento, você que está nos assistindo, você que deve ter o sonho, né? Curiosidade, tá? Mais gente percentualmente no Brasil tem o sonho de empreender do que nos Estados Unidos. O país do mundo onde o empreendedorismo é mais forte,
Hoje, o índice de pessoas que querem abrir empresas no Brasil é superior aos Estados Unidos. Aí também existe uma razão, né? No Brasil, praticamente não tem mais emprego bom. Você tem um emprego básico ou você é dono da empresa. Já nos Estados Unidos ainda existem muitas funções que você ganha bem, né? Mesmo sendo autônomo, né? Já ganha bem. Então, acho que aqui mais gente sabe que a sua independência virá de ser, né? Empreendedor. Então, nós não podemos mais conviver com o entusiasmo de tantas pessoas. E pegando a tua pergunta, Marcelo, eu vou jogar um pouquinho ela para frente. Isso é o maior erro que as empresas cometem antes de abrir. E qual é o maior erro que as empresas cometem quando estão abertas? E aí eu posso falar de cátedra, porque eu errei. Porque a maioria das pessoas gosta de parecer sempre que é o super-herói, que é o cara, né? E eu fiz muita cagada no mercado. Muita mesmo, tá? E eu quase quebrei, e essa história foi muito interessante. Eu não vou dar o nome da pessoa, porque até ela já não está mais entre nós. E um dia ela chegou e disse assim, Eduardo, tu sabe que eu gosto muito. Ele tinha uns 15 anos mais que eu já. Eduardo, sabe que eu gosto muito de ti, etc e tal. Eu quero tomar um café contigo hoje. Nós estávamos numa reunião da Câmara de Ginecologistas de Porto Alegre. Aí, ok, então, fiz um almoço, sentei com ele. Que momento. Era a minha referência também, né? O cara ganhava o prêmio de empresa mais rentável do Brasil. Ele disse assim, Eduardo, eu vou te dizer uma coisa, só nós dois no café. Os melhores vendedores do Brasil são os teus. Ninguém vende tão bem quanto os vendedores do teu. Eu vou te dizer uma coisa, Eduardo, eu conheço o mundo inteiro. Eu nunca encontrei... Eu disse, cara, não é verdade. Mas vindo de ti, cara, que honra, muito obrigado. E vou te dizer uma coisa, Eduardo. Os funcionários mais motivados do varejo são os do teu. Eu disse, tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu não tô com toda essa bola ainda, tá demais. Não, tu sabe que é verdade. Isso não é verdade, não. Mas tu vai quebrar. Eu disse, como é que é? Tu vai quebrar. E tu tem todo o jeitão do empresário que quebra. Falante, comunicativo, acha que tudo é gente. Que pena, Eduardo, que só não te ensinaram a coisa mais importante do mundo dos negócios. Eu acho que eu já estava sem cor naquele momento. Ele disse, o jogo do mundo dos negócios não é vendas. O jogo do mundo dos negócios é rentabilidade. O jogo do mundo dos negócios não é quanto é que a gente vendeu nem faturou. É quanto é que sobrou. Só com o lucro tu abre uma nova unidade. Paga melhor teus funcionários, troca o teu equipamento de informática, toca em frente um novo projeto. E a verdade é essa. Como eu era focado em vendas, eu estava tão preocupado em vender, que eu deixei em segundo plano o lucro. E eu quase quebrei por isso. Então, acho que é muito importante que a gente diga para todo mundo que está nos ouvindo, cuidado para você não perder o seu norte. Você pode ter uma carrocinha de pipoca, ou você pode ter uma grande metalúrgica. Não te esquece. Não tem nada a ver o jogo com faturamento. A gente tem que ir atrás de rentabilidade. E esta talvez seja a lição que mais os empresários hoje no mercado precisam entender. Eduardo, e a questão da motivação? É uma das exigências de um líder, de um empresário, saber motivar pessoas, né? Porque eu acredito que muitas vendas deixam de ser feitas porque eu chego numa loja... E a vendedora, o vendedor lá está de mau humor, está olhando o celular, aquela pessoa não está motivada, né? Como o líder pode aprender a motivar pessoas? Como é que ele faz quando lida com pessoas com temperamento difícil, digamos assim? Vou sempre dizer, Marcelo, que eu não sou o dono da verdade. Tem muita gente que pensa diferente de mim, é óbvio, né? Graças a Deus, né? Acho que ninguém no mundo é unanimidade. Nem Deus é unanimidade, né? Então, 8% das pessoas não acreditam em Deus, então nem o homem consegue, imagina a gente, né? É que eu vejo muita gente dizendo assim, ó, ninguém motiva de ninguém. Motivação é o que vem de dentro. Não concordo. E eu tenho uma razão muito óbvia para não concordar. Eu pergunto para você, Marcelo, se você fosse comandado por um líder chato que não valoriza você, você ficaria desmotivado? Quem desmotiva também tem poder de motivar. Então, para mim, não tem essa história. É claro que as pessoas têm que ter seus sonhos, mas a motivação é a capacidade que eu tenho de despertar em você o desejo de fazer o seu melhor. Motivação é isso. Eu preciso mostrar para você que vale a pena você fazer o seu melhor. E atenção, eu vou dizer uma coisa agora. Sempre vale a pena fazer o melhor. Quer saber por quê? Porque tem sempre alguém olhando quem trabalha bem. Você está nos ouvindo nesse momento, você trabalha... Vamos falar o mundo real aqui? Tem pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que trabalham num lugar onde não são valorizados. Não tem uma perspectiva de crescimento financeiro. E estão lá dizendo assim... Não vale a pena fazer o melhor. Estão indo lá, cumprir o horário do expediente. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem sempre alguém olhando quem trabalha bem. Essa pessoa, infelizmente, desmotivada, nunca vai mudar de vida. Agora, se ela se motivar e entender que se eu trabalhar bem amanhã, depois alguém me vê, talvez ela consiga vencer.
Eu acho que é função do líder inspirar cada pessoa a fazer o seu melhor. Os livros que eu te dei ali chama-se A Arte de Fazer as Pessoas Experimentarem Seu Máximo. Essa é a minha concepção. A arte de fazer as pessoas experimentarem seu máximo. Esses são os diferenciais das pessoas de sucesso. O hotel verde que eu te dei ali. É o que tá lá. É o que tá lá. A arte de fazer as pessoas experimentarem seu máximo. Como fazer com que cada um queira fazer o seu melhor. Então, como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, eu digo que liderança tem muito a ver com entender de gente. Existe um componente da liderança chamado entender de gente. Se você não entender de pessoas, é difícil você prosperar. Segunda coisa, assim, é muito respeito às pessoas. E as pessoas não querem tanta coisa assim. Qual é eu tô vendo assim, eu tô com a minha cabeça na última palestra da semana passada, né? E eu disse o seguinte, sabe aonde mais os líderes erram hoje em dia? Na coisa mais simples do mundo. Reaprender a elogiar. Como tem gente vendendo caro um elogio? É verdade. Como tem gente que tem uma dificuldade danada de dizer parabéns, que legal, que trabalho fantástico, que bom ter você aqui comigo. Atenção, às vezes as pessoas pensam que motivar é alguma coisa fora da realidade. Motivação é reconhecimento. Não reconhecimento, babá, que vestido bonito, que cara. Não. O reconhecimento é que trabalho bem feito. Existe um livro maravilhoso, que ele foi reescrito agora, chamado Gerente Minuto, de um autor americano chamado Ken Blanchard. E o Blanchard, a essência do livro dele é mostrar o seguinte, você não precisa de mais de 1 minuto para mudar a vida das pessoas. Quer ver? Toca aqui. Que trabalho bem feito. Posso te dizer uma coisa? É muito bom você estar aqui com a gente. Essa empresa é muito melhor porque você está aqui com a gente. Eu pego uma pessoa mais jovem, beijo ela e digo assim, filha, eu te amo. Tudo que é importante na vida não precisa de mais de 1 minuto, pessoal. Tudo que é importante. Vai criticar alguém? Calma, deixa baixar a adrenalina, sabe como vai falar. Agora, para elogiar não custa nada. Quanto mais rápido você falar, mais verdadeiro vai ser. A gente precisa medir as palavras para criticar, não precisa medir para elogiar. Então, primeira coisa que as pessoas querem, reconhecimento. É a coisa mais simples do trabalho. As pessoas se motivam mais quando tem reconhecimento. Com certeza. Segunda coisa, minha opinião, é só minha opinião, quem sou eu? Né? Minha opinião, não existe mais lugar em 2024, se você tiver ouvido esse podcast, em 2025 ou 2026, para quem paga a gente sem uma parte da remuneração variável. Não tem mais. Antigamente, o jogo de antigamente não serve mais para hoje, porque ainda tem gente jogando o seguinte jogo. Eu contrato você, Marcelo, para trabalhar comigo, e o jogo é o seguinte, vou inventar, é claro. Se você trabalhar bem, você vai ganhar 3 mil reais. Se a empresa estiver bem, você ganha 3 mil reais. E se a empresa estiver mal, você ganha 3 mil reais. Então, para ti não faz diferença se a empresa trabalhar bem. É. Aí você vai dizer, não, Eduardo, fala sim, porque eu preciso do meu emprego. Nós acabamos de falar que a nova geração não tem medo de perder o emprego. Vou contar uma história rápida para vocês, para não alongar o podcast. Tava num hotel na cidade de Rio Grande. Tava indo visitar minha loja em Rio Grande. E um rapaz, eu disse, vou subir ali para trocar uma roupa, né? Botar um blazerzinho, né? Antes de ir para minha loja. E o rapaz, lhe ajudo até no elevador. Nem precisa maletinha, não faço questão. E aí eu resolvi puxar com o assunto com um menino do hotel e perguntei assim para ele. E daí o hotel tá cheio? E ele respondeu, graças a Deus agora esvaziou. Ué. Eu disse, não te entendi. Ele disse, se o senhor não é de Rio Grande? Eu disse, não, eu sou de Porto Alegre, porque é que aqui em Rio Grande tem uma grande universidade federal, a FURG. Então, quando tem vestibular, esse hotel fica um inferno. Lotado, assim, saindo de gente. Mas graças a Deus agora terminou o vestibular, o hotel tá bem vazio. Eu não sei o que você pensa na hora. Eu pergunto nas minhas palestras, nos meus workshops, o que você pensa quando o cara diz assim pra você, graças a Deus agora vazio? O pessoal começa a dizer, é um desmotivado. Esse cara não entendeu que quem paga o salário dele é o cliente. Eu digo, cara, vocês são mais inteligentes que eu. Eu só sou mais crítico que vocês. Porque esse rapaz foi um dos caras mais importantes da minha vida. Porque quando ele falou isso, a única coisa que eu pensei foi, será que isso não está acontecendo na minha empresa? Porque o esporte brasileiro predileto é falar mal da empresa dos outros. E Deus é muito bom. Eu entrei na minha loja de Rio Grande e estava todo mundo atendendo. E eu vi que estava um cliente sem ser atendido. E eu larguei minha pastinha e fui atender o cliente. Eu queria ver um traje preto, perguntei qual que ia um traje preto. Eu fui assim, pegar no balcão, não tinha nenhum traje preto na prateleira. Traje preto é uma coisa que não pode faltar numa loja, né? O traje que mais vende. Não tem nenhum. Acho que o gerente assim, estava atendendo. Não sei, traje preto. Isso que é nada, Eduardo. Deve ter vendido tudo. Lá no depósito tem um monte de traje. Só pegar lá em cima. E quando eu subi no depósito assim do Teva, pessoal, metade do depósito era
metade da parte de cima era o depósito, e na outra metade era o setor onde as costureiras trabalhavam fazendo bainha, ajuste. E quando eu entrei no lado de cá, e era uma porta, uma divisória de gesso acartonado, você ouvia tudo, a minha caixa tá levando umas 5, 6 calças para fazer bainha, e a costureira disse, eu não sabia que eu estava do outro lado. Ela disse assim, que droga, não parei 1 minuto até agora. E aí eu pensei, o jogo está acontecendo aqui dentro. Foi naquele dia que eu mudei toda a história do Teva. Todo mundo no Teva tinha remuneração variável. O office boy, o contador. Ah, mas Eduardo, o que o office boy decide a meta? Você não está entendendo. O jogo que eu quero jogar com o meu office boy é, se tiver bom, sobra um pouquinho para ele. Mas se tiver ruim, ele não ganha. Ou seja, ele começa a se importar. Faz diferença para ele tá bom ou tá ruim. E é essa a dinâmica. Então, são muitas coisas hoje. Então, eu acho assim, ó, se eu tenho reconhecimento, se eu tenho remuneração variável, se eu tenho também o poder de entender uma coisa, a motivação é peculiar a cada pessoa. Tem muita gente que está nos ouvindo que é do mundo corporativo. Quem faz gestão de pessoas é o RH. O líder não faz gestão de pessoas. O líder faz gestão da individualidade. O sonho da vida do Marcelo talvez seja ganhar dinheiro para morar na Austrália. Já a André, o sonho dela é comprar a casa dela. Liderança é entender o que inspira cada pessoa a fazer o seu melhor. A essência da liderança é compreender a individualidade das pessoas. E boa parte dos líderes hoje não tem a mínima ideia de quais são os anseios da sua equipe. Lembrando que você só precisa perguntar para cada um, porque cada um gostaria de dizer. Então, sim, na minha visão, boa parte da liderança é inspirar cada pessoa a fazer o seu melhor. E isto, o líder tem que entender como uma coisa que faz parte da essência do trabalho dele. Porque eu também tento sempre olhar a vida do empresário, porque foi a minha vida e continuo sendo empresário, só que hoje de outra área. E às vezes a grande maioria dos empresários hoje são apagadores de incêndio. Eles correm tanto, eles fazem tudo, e daqui a pouco não sobra tempo de fazer o mais importante. Então, eu acho que também a essência do empreendedor é saber aonde ele ganha dinheiro quando ele delega, aonde ele ganha dinheiro quando sobra mais tempo porque ele contratou uma pessoa um pouco mais qualificada para ajudar ele. Mas se vocês me permitem, eu vou usar aqui o Multiverso Podcast para dizer uma coisa que vai ficar um pouquinho forte para o empresário. Mas eu vou dizer. Eu acho que a grande maioria dos empresários estão precisando aprender uma coisa. Que pagar bem é o melhor investimento do mundo. Infelizmente, tem gente hoje tentando pagar o mínimo possível, esperando o máximo de cada um. Não existe. Eu tava no litoral, e eu tenho um mentorado meu que tem um grande restaurante no litoral gaúcho, e a gente estava conversando um pouquinho depois de eu almoçar lá no restaurante com ele, e disse assim pra ele, me diz uma coisa, cara, deve ser difícil pra ti conseguir garçom aqui. Ele olhou pra mim e disse assim, negativo, Eduardo. Não é difícil, não. É só não ser miserável. Uau. Só não ser miserável. Por quê, Eduardo? O que eu fiz? Eu tenho o piso do garçom. Todos os meus garçons ganham comissão. Resultado. Os garçons aqui no litoral ganham 2.000, 2.400. Os meus ganham 3.500. Agora eu te pergunto, em algum outro lugar tem um atendimento? Não existe atendimento. Então ainda tem um cara que ele quer contratar a pessoa pelo mínimo que ele puder pagar. Infelizmente é isso. Tem gente que olha, eu quero... Não, você não está entendendo. Eu quero contratar, eu quero pagar o máximo que eu puder pagar para alguém competente. Eu não estou aqui, mas justamente, quanto mais eu pago, mais eu posso exigir em termos de competência. Agora, quanto menos eu pago, eu digo assim, ó, quanto menos você paga, menos direito de reclamar você tem. É verdade ou não é? Você está pagando 1.500 pessoas, 1.500 reais para uma pessoa, pô, 1.500 reais, a gente sabe que hoje em dia, né, pessoa? É nada, né? É nada. Uma vida. Aí tu vai ficar exigindo da pessoa. Aí tu tem um outro cara que está ganhando 25 mil, esse cara fica em cima, esse pode ficar. Esse cara tem formação, tem o carro dele, tem a família dele. Então, eu acho que o empresário precisa também mudar a sua mente. E entender que, ontem eu botei essa frase, né? O funcionário mais caro de uma empresa é o funcionário barato. Eu estou convicto disso. Nada é melhor do que pagar bem. E se você achar que ali adiante, pagar bem virou um mau negócio, eu acho que você não está entendendo nada do que você está fazendo. Sempre é um grande negócio pagar bem. Eu sei que a mais é muito forte, mas eu acho que alguns empresários às vezes precisam, sabe, levar uma sacudida assim de entender que essa é a realidade do dia a dia. Muito bom. E Eduardo, fala um pouco dos teus livros para nós. Quantos livros tu já escreveu? E claro que o que deve ter te motivado é a tua própria vida, né?
Deve ter coisas da tua vida ali, dentro das histórias, né? Experiências. Quantos livros tu já escreveu? São 6 livros já escritos, mas o livro de moda não está mais em vigor, até porque a moda muda muito, né? Então esse é um livro bem antigo. Meu primeiro livro é Os Diferenciais das Pessoas de Sucesso. Esse livro, na verdade, tem esse nome porque essa é a pergunta que sempre entregou a minha vida, né? Por que algumas pessoas vencem e outras não? Então, é claro que eu não tenho a resposta. Eu tenho um raciocínio que me conduz que você vai construir uma história de sucesso, né? Essa história de sorte, azar, às vezes acontece algum elemento de sorte, mas na maioria das vezes é trabalho, dedicação, competência. Aí eu escrevi o segundo livro chamado A Revolução. Esse chama Revolução, mas o R está entre parênteses. Porque a minha proposta é, no final do livro, a pessoa tem que se perguntar se ela está precisando fazer uma evolução ou uma revolução na sua vida. Ele conta a história do André. O André é um cara muito humilde, muito simples, mas ele quer vencer na vida e ele vai passar muitos desafios para vencer. E em vários momentos as pessoas se encontram, então, nessa história. Meu terceiro livro é o meu livro de liderança, a arte de fazer as pessoas experimentarem seu máximo. Aí meu quarto livro é o meu grande best-seller, que é o Vendedor Diamante, é o meu campeão de vendas aí. E meu quinto livro é o Preparando a Nova Geração para Vencer. A gente já bateu 400 mil exemplares vendidos. Nesses 5, não estou preocupado em estar em livraria, não ganho dinheiro escrevendo livro. Diretamente contigo. O pessoal compra diretamente nas páginas hoje de contato. Muito e-book hoje também, né? Muito livro digital saindo hoje. Eu acho que o mais importante é você querer dizer, deixar uma mensagem para as pessoas em livro. Mas também o mundo mudou. O pessoal me pergunta assim, Eduardo, quando é que vem o 6º livro? Honestamente, vai demorar um pouquinho. Por quê? Nós estamos com uma geração que hoje, por exemplo, gosta muito mais de ver vídeo do que ler. Eu não quero entrar no mérito o que é melhor, o que é pior, mas nós temos uma geração que aprende mais no vídeo. É uma geração YouTube, é uma geração Reels, é uma geração TikTok. Então, eu tenho procurado muito mais desenvolver trabalhos, né, que permitam as pessoas verem, interagirem, do que propriamente você sentar, encontrar um ambiente ideal. Isso é muito da cultura europeia, mas não é um hábito nosso ler. Então, pelo que a gente teve acesso agora, um vendedor brasileiro leu em média no passado 0,7 livros. Ou seja, se você dividir o número, ou seja, menos de um livro um ano inteiro. Então, tenho procurado mais trabalhos na área realmente de vídeos, de gerar conteúdos relevantes em vídeo do que propriamente, né? Mas eu amo escrever, essa é a paixão da minha vida, né? Eu adoro escrever e eu acho que a gente deixa uma mensagem muito bonita para as pessoas também escrevendo. Sim. Eduardo, teria algum case que tu lembra, assim, que passa uma boa ideia sobre mitos, né? Tem muitos mitos sobre vendas que as pessoas acham que é o correto e não é. Tem alguma coisa que tu possa exemplificar com um case, assim? Vou contar uma história. Essa é uma das histórias mais legais que aconteceu comigo, né? Vendedor. Eu trabalhava todos os sábados nas minhas lojas atendendo. Claro que eu nunca trabalhei com crachá escrito Eduardo Teva, porque iam pedir desconto o dia inteiro, certo? Eu trabalhava com Eduardo, consultor de moda. Todos os meus vendedores trabalhavam com o nome, consultor de moda, e eu trabalhava com Eduardo, consultor de moda. E todos os sábados eu variava entre as minhas 42 lojas, eu treinava alguma loja sábado de manhã. Então, nesse dia eu estava no Canoas Shopping, Canoas, na Grande Porto Alegre, e das 9 às 10 eu treinei meus vendedores, e às 10 horas abriu a loja. E o shopping de manhã normalmente não é muito fraco. O shopping fica bom de tarde, sábado. Mas naquele dia eu tinha 5 vendedores naquela loja. Então, entrou um vendedor, um cliente, vendedor atendendo, segundo, terceiro, quarto, quinto, entrou o sexto, o gerente foi atender. Pô, agora só tô eu, né? Eu só atendia quando eles estavam ocupados, porque senão eu ia tirar a comissão dos caras, né? Aí entrou o sétimo. Pô, é comigo. Eu ficava feliz demais quando eu tinha essa... Claro que tava todo mundo me olhando, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Aí entrou, botei meu paletó, caminhei em direção ao cliente e disse... Bom dia, né? Que alegria receber você aqui no Teva. O cara olhou para mim e disse assim, eu não tenho nenhuma razão para lhe dar bom dia. Aí eu pensei, puxa vida, Deus, sábado, tô aqui trabalhando, né? Deve ser porque é sábado, diz que é castigo. Sim. Daqui a pouco, né? Eu disse, e ele olhou para mim e disse assim, eu perdi um pouco dessa, sabe, fiquei sem palavras, né? E só quer saber por que eu não tenho nenhuma razão para lhe dar bom dia? Eu digo, me conta, porque fazem 15 dias que faleceu minha esposa. E eu disse, nossa, o senhor me desculpe, então. Claro que eu não tinha como saber, mas meus sentimentos... Eu consigo talvez imaginar um pouco o que é a sua dor, um pouco, porque talvez seja faça um pouquinho mais de tempo que eu perdi minha mãe. O senhor perdeu a sua companheira de vida. Mas de alguma forma a gente tem que acreditar que tem sempre alguém lá em cima agora cuidando da gente. E esse cara começou a chorar copiosamente na minha frente. Vendo que ele estava assim, eu levei ele para dentro da loja. Sentei ele no lounge da loja.
Lounge onde tinha 2 cadeiras e uma térmica. Eu chamo de lounge, a loja é minha, isso não tem nada a ver com isso, tá? Então eu chamo de lounge, tá? Tinha 2 cadeiras e uma térmica, né? Eu sentei ele e ele começou a me contar a história da vida dele, né? Tomava café, contava a história da vida dele, etc. Tal. Tomava café e eu olhava para a porta, os clientes entravam, ninguém para atender e eu chorava também, certo? Não tinha ninguém para atender os caras. E eu acho que levou uns 15 minutos, palestrante é meio exagerado, mas eu vou tentar não exagerar. Uns 15 minutos, né? Ele se recuperou, etc e tal. Daqui a pouco ele disse assim para mim, mas o senhor deve estar pensando, né? Se eu tô com esse problema, o que vim fazer aqui? Eu disse, eu tô com um problema sério. Eu digo, eu imagino. Não, o senhor não sabe o problema que eu tô. Me conta. Eu não consigo usar nenhuma roupa que eu tenho na minha casa. Tudo lembrava ela. Opa. Cada roupa que eu boto, eu me lembro dela. Fui botar ontem uma jaqueta de couro. A última vez que eu usei essa jaqueta de couro foi pra jantar com ela. Eu não consigo usar nenhuma roupa que eu tenho em casa. A minha esposa morreu há pouco, mas ela estava numa sobrevida há muito tempo. Ela é aquela pessoa que a gente já estava sofrendo, que a gente dizia, né? Aquela frase que é forte, mas descansou, né? E meus filhos disseram, pai, tu tem que recomeçar a tua vida. A gente já sabia que a mãe ia morrer, a gente sabia, então tu tem que recomeçar a tua vida. Então, eu acordei hoje de manhã, ele era um cara muito rico. Eu peguei 8 malas e enchi de roupa. Eu não tenho em casa nenhuma meia, nenhuma cueca, nenhuma camisa, nenhuma calça. O senhor me ajuda a começar a montar um guarda-roupa para começar a minha vida de novo? Eu disse pro cara, o senhor escolheu o cara certo. O senhor escolheu o cara certo. Naquele dia eu fiz a maior venda da minha vida. Traduzindo a valor de hoje, eu vendi uns 50 mil reais em roupas. Nossa. O cara era um executivo, acho que eu vendi uns 15 ternos para ele, camisa, gravata, sapato. Milionário, cheio de dinheiro. Depois o cara me levou para almoçar e no final tive que dizer na hora do almoço, me desculpe, eu sou Eduardo Teva, né? Eu sou o dono da empresa, mas não importa nada, estava ali atendendo com respeito. Então, naquele momento, assim, o mundo da venda exige muita empatia, muita compreensão do outro, né? Entender as necessidades das pessoas. Então, aquela história que eu digo assim, ó, eu praticamente não falei, né? Então, aquela história do... Vender, deixa ele falar, deixa ele contar, deixa ele estar buscando se uma pessoa se expressa daquela maneira, de alguma maneira ela está sentindo alguma coisa. Eu digo assim, ó, pessoal, quer saber qual é a coisa mais bonita do mundo da venda? É quando a gente vende a coisa certa, quem comprou está mais feliz do que quem vendeu. Já parou para pensar? Vamos pensar naquela menina da Dell, o pessoal diz, tu tá fazendo propaganda da Dell. Não, conta essas histórias, não ganho nada de ninguém. Sabe quanto essa menina ganhou para me vender o computador? Ela ganhou R$35 de comissão. Eu pergunto para vocês, André, me ajuda. Quanto tempo a gente leva hoje em dia para gastar R$35? Nossa. Resposta? Vamos brincar entre nós um almoço? Não seria um exagero, um almoço simples, comercial, né? Sim. Comercial. Agora eu digo para vocês, essa menina não se lembra mais de mim. Mas cada vez que eu pego o notebook eu me lembro dela. É leve, é maravilhoso. Vocês estão entendendo? Vender é ajudar as pessoas. Vender não tem nada a ver com enganar ninguém. Quem engana as pessoas não é vendedor, é picareta. Isso é de 30 anos atrás. Sabe, o enrolão, o golpe, vai comprar... Cara, esse tempo acabou. Esses tempos, Marcelo, um cara escreveu assim no diário para mim, Eduardo, como é que eu faço para vender para alguém que não quer comprar? Eu disse, tá louco. Se a venda é de 30 anos, o cara não quer comprar. Vai ficar ali insistindo, não quer comprar. Você tem que procurar quem queira comprar, e normalmente, que queira comprar, e esteja disposto a pagar um pouquinho mais para ter algo melhor. Porque nem sempre a gente é o mais barato. Então, vender também é mostrar para a pessoa que vale a pena investir um pouquinho mais para ter algo melhor. Essa é a essência do mundo da venda. Então, norte disso, né? Quando você vende da forma correta, quem ganha muito mais é quem comprou do que quem vendeu. Né? Cada vez que este cara, eu tenho certeza que, claro, eu me lembrei dele porque foi a maior venda da minha vida, mas eu tenho quase certeza que toda vez que ele botava a roupa e se olhava no espelho, ele se lembrava de mim. Porque cada roupa dizia, cara, isso aqui é pra você recomeçar. Você tá precisando ficar com uma aparência um pouquinho mais jovial também, né? Vamos lá, tu tá com um pouquinho de tristeza, vamos botar um pouquinho mais de cor no teu guarda-roupa. Cara, não vou botar vermelho, né? Mas vamos botar um pouquinho mais de vida. Ah, eu tô precisando disso mesmo. Então, eu vou dizer pra vocês, eu acho que foi pouca moda e muita psicologia. Tá entendendo? Então, e chegou um momento que eu disse assim, quer dizer assim, tá, Eduardo. Aí chegou um momento que eu disse assim, tá, Eduardo, eu trabalho de segunda a sexta. Tu pode me ajudar a separar um guarda-roupa por dia? Tanto que as sacolas dele, quando a gente foi entregar no carro dele, tinha um carrão, cara, né? Tava por dia. Então ele tinha a roupa de segunda, esse terno, essa camisa, essa gravata, o cinto, o sapato, assim. A roupa de terça. No sábado ele saía, então tinha roupa para sair. Então, isso é muito bonito, tá vendo? Quando a pessoa confia em ti, quando ela acredita em você. Por isso que eu acho que
muito pouca gente até hoje, na minha opinião, entendeu o que é a essência do mundo da venda. Vender é muito legal, vender é muito bacana, mas vender é servir na sua essência. Interessante. E como tu comentou antes, né? São pessoas, tu já estava ali, tu não foi só um vendedor, tu foi um psicólogo, tu foi uma pessoa que ajudou, então com certeza mudou a vida dele e mudou a vida também de outras pessoas, né, Eduardo? Esse é o poder que a gente tem, esse poder é muito lindo, né? O pessoal às vezes me pergunta qual é a frase mais bonita que eu conheço na minha vida, né? Aquela frase. E essa frase é uma frase muito bonita, porque essa frase estava na CTI do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, talvez num dos momentos mais desafiadores da minha vida, foram vários, mas quando a gente estava perdendo a minha mãe. Né? A minha mãe, em 1980, foi decretada com câncer. É um câncer muito agressivo, com um linfoma muito forte. Me lembro até hoje, o médico saiu na sala, tava eu, meu pai e meu irmão é 5 anos mais velho que eu. E o médico disse, aproveitem o tempo que vocês têm com ela. Normalmente ela teria mais 6 meses de vida. E a minha mãe viveu 31 anos a mais. Nossa. Isso é margem de erro, tá? Margem de erro, tá? E a minha mãe, então, viveu até 2001, mas mesmo que tivéssemos ganhado 30 anos, a partida é sempre a partida, né? É sempre muito duro. E naquele momento, quando a minha mãe já estava pedindo para partir, eu gosto muito da parte espiritual, estava na parede uma frase da mulher mais incrível que passou na Terra recentemente, na minha opinião, Madre Teresa de Calcutá. Uhum. E essa frase de Madre Teresa virou, não sei, um jeito de viver para mim. Quando ela dizia assim, inclusive está no livro Os Diferenciais das Pessoas de Sucesso, você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa sem a deixar melhor e mais feliz. Então, a inteligência de Madre Teresa é muito grande, porque ela não fala só deixar mais feliz, porque deixar mais feliz é fácil, conta uma piada. Deixar melhor é ajudar alguém, às vezes, com a lição correta, um ensinamento útil para a vida delas. E se cada um de nós entendesse, como vocês fazem aqui, de alguma maneira, passar essas 2 horas, 1h30, o que seja, né, com vocês, quem está nos ouvindo nesse momento, no Spotify, quem está nos vendo no YouTube, em qualquer plataforma, na televisão, nesse momento, que eles tenham tido ao mesmo tempo que um momento agradável, mas que também esse momento tenha sido útil para reforçar alguns conceitos, abrir a mente para novas ideias. Eu acho que isso é alguma missão que a gente poderia levar na nossa vida, né? Que a gente tem esse poder de passar pela vida dos outros, deixando eles melhores e mais felizes. Acho que é uma grande missão de vida que todos nós temos. O Eduardo, ele adivinhou meu pensamento, porque nesse exato momento eu ia te perguntar uma frase, assim, para que tu deixasse para as pessoas, né? Eu gosto muito dessa frase de Madre Teresa. Acho que ela é muito elucidativa. E quando as pessoas também me perguntam, eu sou palestrante, né? Então eu falo muito. Quando as pessoas me perguntam assim, qual é a minha maior lição de vida? Minha maior lição de vida é o seguinte, eu estava numa loja minha e a coisa estava muito difícil. A coisa estava muito complicada, assim, passando por momentos desafiadores. E um dia meu pai entrou na loja. Eu devia ter meus 25 anos. E o pai entrou na loja e perguntou para mim, daí, Eduardo, como é que vão as coisas? Eu disse para ele, nem me fala, mas tá horroroso. Não entra cliente. Meus concorrentes estão fazendo promoção maluca, queimando o preço. Meus funcionários aqui estão todos desmotivados, estão não vendendo pouco, não vai ter boa comissão no final do mês. Eu comecei a despejar. E meu pai só disse uma palavra, ele disse assim, fracassado. Vamos pensar no eco assim, esse eco até hoje na minha mente existe, né? Fracassado. Eu perdi a linha, eu sou um cara muito respeitoso ao meu pai. Mas naquele momento eu acho que eu perdi a linha. Eu disse, o senhor veio aqui na minha loja para me chamar de fracassado? Nós estávamos só nos dois no mezaninho da loja. Meu pai disse, é óbvio que não. Eu acho que eu vou chamar meu filho de fracassado. Eu vim te dizer que este é o pensamento de um fracassado. Uau. Porque o que eu vou te dizer agora é uma coisa que tu tem que levar pra tua vida. Ele, de novo, ele não sabia, mas naquele momento ele diria a frase da Madre Teresa é meu norte pessoal. A frase do meu pai é meu norte profissional. Quando meu pai disse, não existe crise ou dificuldade que resista a uma surra de trabalho. Tá difícil? Trabalha mais. Te empenha mais. Te dedica mais. Estuda mais. Busca novas ideias. Treina a tua equipe. Quer saber por quê? E eu olhava para aquele homem naquela época como um gigante. Ele tem 3 centímetros mais que eu. Isso meu pai dizia com a sua genialidade de quem não estudou muito. Meu pai pode dar para mim o que ele não pode ter. Eu tive o privilégio de fazer faculdade, de estudar fora, etc e tal. Meu pai não teve essa chance na vida. Meu pai disse, a coisa mais incrível do ser humano é quando as coisas estão difíceis, as pessoas ficam desmotivadas.
quando a coisa fica difícil, a única coisa que salvaria elas seria a surra de trabalho. Então, eu passei por muitos momentos de dificuldade na minha vida. E foi a surra de trabalho que salvou. Quando eu terminar minha palestra hoje aqui, e todas as palestras que eu faço, eu digo sempre para as pessoas: provavelmente nenhuma técnica de vendas que eu te ensinei hoje seria tão poderosa na tua vida quanto a surra de trabalho. Porque quando estiver difícil, honestamente, não vai ter a técnica de escassez para usar o gatilho mental que vai te salvar. Te ajuda a fechar uma venda. Mas para a tua vida, muitas vezes, o que vai resolver teu problema é a surra de trabalho. Então, todas as vezes que teve difícil na minha vida, eu trabalhei mais. E é justamente naquele momento, até porque se a gente parar para pensar, é até uma autodefesa, né? Já que tá ruim, é melhor tu ficar 18 horas por dia trabalhando, porque até tua mente... Porque senão tu entra em casa, tu vai começar a beber, tu vai começar, a vida não presta. Então, nesse momento, porque muitos que estão nos ouvindo nesse momento, talvez estejam passando por esse momento difícil. Estamos falando do ponto de vista profissional. A vida pessoal são outros desafios. Mas às vezes a empresa não tá bem, se você está nos ouvindo nesse momento, daqui a pouco trabalha com vendas, está numa fase difícil. Ele tem que se lembrar que às vezes não é uma técnica melhor que resolve, é uma visita a mais por dia. Faz 25 visitas no mês para ver se não sai mais 10 vendo. E isso resolve o problema dele. Então, quando estiver difícil, é o norte do meu pai, o que vai salvar é a surra de trabalho. Fica a dica aí para quem está nos assistindo, né? E para nós também, inclusive, está sendo muito bem válido essa conversa. Que histórias maravilhosas. Eduardo, tem algum lugar que tu queira que as pessoas te procurem para saber da tua agenda, das palestras, para ficar antenado aí nas teus próximos passos aí? Veja bem, Marcelo, essa é outra mudança do mundo. Normalmente eu diria, meu site e hoje meu Instagram é Eduardo_Teva com H no final, né? Porque até hoje em dia, por exemplo, faz muito tempo que eu não entro no site de ninguém. Sim, hoje em dia é só no Instagram. Hoje é Instagram. Pois meu LinkedIn se eu fosse um perfil profissional, tô no LinkedIn. Onde você quiser eu tô no Facebook. Lembrando, pessoal, que o Lucas conta com vocês para seguir no TikTok também, né? Então, me acompanha no TikTok, né? O Lucas conta com vocês também. Mas é o melhor lugar para me acompanhar no Instagram hoje, Eduardo_Teva lá. E eu tenho também um novo perfil, que faz uma semana que eu abri um novo perfil, chamado Mentalidade de Dono. Eu tenho um Instagram muito forte na área de vendas, mas eu pensei assim, de alguma maneira, um pouco de desperdício, né? Porque eu tenho uma bagagem tão grande pro empresário, mas eu não vou misturar no mesmo Instagram, porque uma hora eu tô falando de venda, outra hora... Então eu criei um novo canal para ver como é que as pessoas estão adorando Mentalidade de Dono. Então é uma forma de comunicar para essa pessoa que tem o desafio de... Lembrando que o que importa não é ser dono, é ter mente de dono. Porque tem gente hoje que não é o dono, mas se comporta como se fosse dono. E provavelmente vai ser dono ali adiante de alguma coisa. Então, são os dois perfis que as pessoas encontram meus conteúdos hoje. Eu já deixei anotado aqui. Eduardo, a gente tem uma pergunta final que a gente sempre faz para os nossos entrevistados, né? É referente ao nome, né, no nosso programa, Multiverso. Se existisse um outro universo, né? Que existisse também um outro Eduardo lá. Como tu gostaria que fosse esse mundo lá? E se você tivesse essa força de mudar alguma coisa, o que você mudaria? Puxa, é uma pergunta muito bonita essa. Eu acho que, em primeiro lugar, fosse um mundo mais generoso. Acho que as pessoas se importam muito pouco com os outros, ainda na minha opinião. E não precisava ser nenhuma pessoa inteligente, porque o próprio Cristo disse que fora da caridade não existe salvação. Mas eu acho que as pessoas confundem caridade como dar dinheiro. E para mim, caridade é dar um pouco de você para os outros, que pode ser uma palavra amiga, um elogio, uma ajuda para alguém, como também pode ser a caridade. Então, neste universo paralelo, eu gostaria que, em primeiro lugar, as pessoas fossem mais gentis. Essa seria uma grande mudança. Eu gostaria também num universo com menos preconceito. Eu acho que as pessoas avaliam muito os outros pelo que são, pelo que têm. Eu acho que tantas pessoas surpreendem a gente tendo tão pouco, desde que você aprenda a escutar e ouvir cada pessoa. É muito difícil você não ter uma história interessante, né, para ouvir de qualquer pessoa. Então, gostaria que fosse um mundo com menos preconceito, onde as pessoas estivessem mais preparadas para aceitar os outros da forma como eles são. Eu acho que, na essência, seria um mundo assim... E gostaria também acho que uma vida mais alegre. Eu acho que às vezes a gente leva a vida a sério demais. Eu me cobro muito disso. Eu acho que às vezes a gente deveria rir mais da gente mesmo. Ser um pouquinho menos tenso. Porque de alguma maneira as coisas na vida se ajeitam. Momentos difíceis, tudo se ajeita. Grandes perdas.
Eu acho que poucos de nós conseguem ter uma fisionomia leve, né? Essa foi uma das maiores lições da minha vida, assim, eu sempre pedia feedback para as pessoas, né? Porque eu estava acostumado a dar feedback para os outros, né? Então eu chegava para eles e perguntava: o que eu tenho que melhorar? E era super difícil dizer para mim, é difícil dizer pro chefe, né? E eu nunca vou me esquecer, uma das histórias mais bonitas da minha vida, porque eu perguntei para um cara: hoje é dia de você me ajudar, ele era meu gerente, né? No que eu, Eduardo, poderia melhorar? Ele disse: nada, tu é um cara maravilhoso. Eu disse: claro, tá com medo, né? Aí eu digo sempre que Deus é muito bom comigo. Eu perguntei: tá, então não me interessa o que tu acha. Tu acha que eu sou um cara legal? Tá tudo bem. Me conta, o que as pessoas comentam a meu respeito? Ele disse: olha, Eduardo, eu não acho, mas as pessoas comentam. Ele disse a frase que mudou a minha vida: por que tu sempre chega bravo na empresa? Foi um choque. 220 voos. Eu jamais imaginava que as pessoas me viam um cara bravo e disse: pai, Eduardo, eu perguntei, mas tu pensa isso? Não, comigo nunca teve problema. As pessoas, como tu vai visitar uma loja, tu entra lá, cumprimenta as pessoas à distância, chama o gerente e começa a despachar. Eu fazia isso sem nenhuma maldade. Eu tinha uma doença que meu amigo Augusto Cury diagnosticou como SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Quando eu estava entrando na empresa, eu não estava bravo. Será que contrataram um vitrinista? Será que chegou a mercadoria tal? Quando esse cara me ensinou isso, eu comecei a valorizar cada pessoa. Entrei em cada loja, cumprimentava cada um, ia lá, beijava as meninas. Só para vocês terem uma ideia, depois do beijo nem vale transporte, mas elas quiseram, tá? Só o beijo já estava bom para elas. Tá? Não custa nada. Eu me relaxei. Eu me permiti ser um pouco mais alegre. Então, uma coisa que eu sempre tentei perseguir na minha vida, de melhorar, tentar ser mais leve, né? Porque eu uso o elemento do humor numa palestra. É muito chato 2 horas de alguém, né? Se o cara, você não sorri, né? Se vocês olharem depois, olha essas 2 horas, você vai ter vários momentos que a gente sorriu, tem um momento que a gente se emocionou, tem a parte técnica, né? Que a gente deu dicas para as pessoas que estavam aqui. Então, de alguma maneira, eu gostaria de um mundo que nos permitisse ser mais leve também. Eu acho que se todos nós pudéssemos ser um pouco mais leve, entendendo que na vida tudo acaba se ajeitando, né? E que o que não tem solução, como diz o ditado, solucionado está, não tem solução mesmo. Eu acho que a aceitação também nos tornaria mais felizes. Então, acho que um mundo mais generoso, um mundo sem preconceitos e um mundo com mais alegria seria o mundo do universo paralelo que eu gostaria de viver. Mensagem bonita, né? Que resposta maravilhosa. Eu vou, desculpe te interromper, eu vou aproveitar e pedir um autógrafo aqui nos nossos livros. Hein? Ganhamos os diferenciais das pessoas de sucesso e ganhamos a arte de fazer as pessoas experimentarem ter o máximo. Vamos lá, a letra é feia, mas o livro é bom. Né? 29. Obrigado. Que legal. Nós que agradecemos, né? É I no final ou E? I. Acertou. Acertei. Está. Eduardo, foi um prazer. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a vocês. Obrigado pelo convite. Que vocês tenham cada vez mais sucesso. Que o pessoal tenha gostado. E quem gostou também, manda um recado para mim lá nas redes sociais também. Né? E esse podcast também, se você estiver eventualmente assistindo algum corte do podcast também, né? Você vai lá no meu perfil, vai estar com um link completo aqui para acessar o podcast de vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado.